Havia em Santos um AP de luxo, república cheia de malucos, mas eram muito unidos, vieram todos de Sampa para a praia, mala na mão, grana faltava pra pagar o aluguel. Fiz semis e os veteranos dando trote, bunda lelê cortando short, que sufoco loucos, deixaram bêbado calor, vagageia pro plantonista pra tomar um Brasil, deu Roy, nosso gordinho preguiçoso, Alfredo sempre o mais rançoso, chegando o grego turco, sai tu, se esquece da força do Zé, Frei Roca, Benzo, Lento, Hugo e o busto do René e o Nenê. Mas sei que essa dor que a gente sente, quando o tempo passa de repente, fim da dança, esperança de um dia poder se encontrar, deixando em casa a família, beber cerveja na mesa de um bar. Mansa, a nossa vida de hoje em dia, lembrando com muita alegria que a máfia vai voltar, que a máfia vai voltar, que a máfia vai voltar pra São Paulo. Muito bem. Fala, galera da FCEMES, muito bem-vindos à última Rádio Pirata da segunda temporada. Estamos aqui hoje, estou com meus amigos aqui de sempre, Dr. Fernando Lamano, Dr. Marcos Augusto Elias de Matos e Dr. Otton Becker, Feijão. vulgo Feijão. Muito obrigado pela presença dessa parte fixa da Rádio Pirata aqui. Eu sou Marcos Vaz de Lima e hoje eu estou aqui com 4 grandes amigos, veteranos, inclusive professores. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou aqui com Carlos Del Roy. Obrigado. Dr. Maurício Saito, Obrigado, professor Maurício Saito, da nossa faculdade, um orgulho. Dr. Alfredo Pomela. Prazer estar aqui. E o René Cusabara, presidente da Atlética, e todos são da 22ª turma. Isso. É um prazer enorme, é uma emoção muito grande estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui. Tá? E eu vou dar a palavra inicial para o Fernando Lamano, e ele vai começar aqui a nossa conversa hoje. Muito obrigado pela presença. A gente queria começar esse episódio de hoje fazendo uma homenagem ao nosso querido Urtiga, que foi um dos criadores da Barraca de Praia, que faleceu essa semana, que fica aqui nosso agradecimento por toda essa história que ele deixou pra gente. E vamos começar com vocês aqui. A gente sabe que vocês aqui, nós 3 fizemos parte de uma república e vocês fizeram parte também de uma república. Queria que vocês começassem falando um pouquinho da república de vocês. Como é que foi que é uma das coisas mais interessantes e mais gostosas de lembrar, que é com quem a gente morou, com quem que a gente fez esses laços aí. Presidente. Então, a gente, na verdade, a gente sempre foi amigo desde o começo, que a gente começou a treinar junto, tudo. Eu tinha um primo em Santos, eu fui morar no começo lá. O resto do pessoal acabou indo por uma pensão, a pensão da Tereca, e lá eles se conheceram. Eu fui, na verdade, a República formou mesmo com essa formação no 2º ano. O Del Roy tinha saído,
foi morar em uma outra república e eu também fui morar com os meus veteranos. E aí depois no segundo ano é que a gente conseguiu juntar todo mundo mesmo e formou a República Máfia. Final do primeiro ano, né? Puxa o microfone. Na realidade, a República começou na pensão. A minha mãe, conheci a mãe do Hugo, que é outro colega nosso, de feira. Uma via na feira num dia, feira no outro. Os dois estão na mesma faculdade. E aí minha mãe desceu para Santos. São Paulo? São Paulo. Eu tinha 17 anos, imagina. Se cruzava na feira Tinha em São que Paulo? cruzar na feira. E aí, a partir daí, minha mãe falou com a mãe dele, eu falei, meu filho tá lá numa pensão, que eu fui lá achar e colocou a gente na mesma pensão. E a gente morou muito tempo durante essa pensão. Até um dia que o fim da gota d'água, a gente fazer muita bagunça na pensão, foi um dia que foi feita uma almôndega, né? E todo mundo passou mal da almôndega. Eu falei, não, agora nós vamos embora daqui. E aí veio Nós vamos comer melhor. Agora que nós vamos montar a República. Eu vou dar uma parte. Eu fui o último integrante para chegar na pensão, que eu entrei atrasado. Então eu acabei ficando num quarto com o Roca, com o Grego, com o Hugo. Ele que se revelava. E aí o Saito vinha e os caras eram todos meio assim. Eles tinham um pouco de preguiça de sair da pensão, né? Mas aí quando teve esse episódio da almôndega, cara, foi uma intoxicação alimentar geral, assim, né? A gente chegando no Guilherme Álvares, os caras achando que a gente tinha enchido a cara, mas era enchido a cara daquela almôndega podre lá. Aí nós fomos morar na Bahia de Abreu, número 150, apartamento 101, bloco B. Poxa, legal demais aí a presença de vocês, era um episódio já bastante esperado, né? A gente estava ansioso por esse momento aí, obrigado pela participação. Mas a gente começou o episódio hoje com uma música bem legal e eu acho que a hora que começou o violão todo mundo foi para uma outra letra, né? Conta pra gente dessa música, poxa, legal demais. Na verdade, essa música a gente precisa esclarecer. Ela é anterior à música do nosso querido Ronaldo. O Ronaldo foi nosso calorinho no primeiro ano, a gente era sexto. E inclusive eu e o Del Roy, a gente não consegue cantar essa música. Eu não canto, o Del Roy também não canta. Por causa do nosso relacionamento com o Ronaldo. Essa música eu compus usando a mesma canção, né? Isso, mas foi em 86. E aí depois é que teve essa música mais famosa. Tanto é que na letra original só tínhamos nós. Esse O Nenê é o meu irmão, o Chan, que morou um ano com a gente. Não, talvez nem um ano, mas ele morou com a gente até ele formar um grupo para formar a República dele. Então, é só para esclarecer para o povo fissemista que essa canção é mais antiga do que a famosa canção que Piratas. Tá na faculdade. De ver que uma música que pegava, né? Só uma coisinha. O Chan não morou um ano, não. Ele morou 6 meses até ele... Não, ele deu uma trairada com a gente, mas aí mais pra frente a gente acaba contando. No episódio do Ataque aos Calores. Nós vamos trazer o Chan aqui para se defender depois. Deixa eu virar um dia. Não, mas essa aí não tem defesa. Então já. Você gostou da música? Você achou do violão do Chato Torix? Que era o apelido dele, que ele sempre canta desafinado, você percebeu? O Chato, ele aprendeu a tocar violão na República. Tinha um episódio do Asterix que era o Parece Chato que parou Torix. naquela época, tá retomando agora. Então, esse episódio aí, o que aconteceu? O Chan morava com a gente. Ele tinha a chave da República, porque ele também morava lá. Ela vivia aberta. Certa noite, os calouros, eles foram jantar lá no Tertúlia. E aí na volta, os caras, poxa, você tem a chave, vamos entrar lá. Pô, eles entraram em uns 30 caras na República, bem silenciosamente. Vocês estavam em que ano? A gente estava no quinto ano. E eles calouros. Eles calouros. Eles entraram e deram um puta berro. Puta, a gente acordou com a mão no coração, né? E aí a gente jogou tudo que eles saíram para fora e a gente jogou tudo que tinha da República em cima deles. Toda a geladeira foi lá para a rua. Aí a gente ficou a noite inteira matutando. Não, a gente precisa vingar, precisamos vingar. Na manhã seguinte, a gente tinha bolado um plano de invadir a faculdade. A gente tinha a chave dos anfiteatros. Desde o segundo ano. Desde o segundo, né?
E Do prédio redondo. é do prédio redondo. Tanto é que quando tinha prova. Em off, vocês tinham chave em off. Não, Eu já conto o episódio. Tanto que quando tinha prova, a gente já. Quando os caras entravam correndo na sala, os nossos nomes já estavam colocados nas cadeiras As últimas reservadas. cadeiras Já já eram estavam nossas, reservadas. colocava a máfia, ninguém sentava. E aí se a fuder gente, junto, né? a gente bolou o plano. Então a gente ia estourar bambucha com água, uma fumaça verde e vários morteiros. Nossa, de estádio. Só que aí falou, bom, então como é que a gente faz? Vamos disfarçado. Então a gente usou o agasalho da faculdade, que todo mundo tinha, uma fronha na cabeça, Meia na cabeça. pra Meia. não ser reconhecido, né? Pulamos o muro. Aí a gente Até entrou. ninguém ia saber, né? Só quem que é. na hora Nossa, que quem ele. Porque será? Não, aquele pera- prédio redondo. Só um minutinho. A gente passou visita no hospital primeiro. É. Fez toda a Pegar coisa o do álibi. quinto ano. Fez a funça. Então, aí depois Resolveu, nós queimou a encostamos o carro, pulamos o muro. Trocamos a roupa. Que o Pulamos o Guilherme muro. Álvaro dava de muro pra mas o faculdade. muro, atrás do centro de hematologia, o muro era baixinho. Então era possível a gente pular. Então segurou a gente ir lá e daí o Renê vai contar o que aconteceu. Mas só uma coisinha antes. Olha quanto adendo tem nesse. Não, mas é que eles esqueceram. Quando esses calouros entraram, talvez por causa do irmão dele, tinha um negócio na faculdade que era o Comando 5/1, 51. 51. Que a gente tava Que com eles eles. andavam pendurados na gente. Eles eram. E eles. O que era o comando? O comando era quinto 5-1. com o primeiro. Quinto primeiro. É. Eles eram tão perto da gente, a gente tinha tanto carinho por eles, tanta afinidade de treinar. Assim, era uma turma que ótima legal. também. 22 com a 26. 26. E Muito aí, legal. eles acharam que Podiam. podiam. Podia folgar. entendi. Eles acharam que eles eram iguais. Entendi. Exatamente. E daí o Renê vai contar o resto. Deu uma confiança ali errada, né? Entendeu? Deu uma confiança nos meninos. Nós pulamos o muro, só que lá na faculdade, o que acontecia? Era muito calor e o pessoal ficava umas 5, 6 cadeiras para fora. Alguém dos calouros foi ao banheiro e viu, os caras estão aí. Aí todos eles entraram. Fecharam as portas. E a gente, pô, agora ficou melhor. Vamos trancar a porta, tranca os caras lá dentro. Aí, e o professor? Aí nós fizemos uma votação lá fora. Deixa o professor dentro ou deixa ele fora? O Hernani perdeu. Ele ficou dentro. ele ficou dentro. Quem era o professor? Ele da bola de bioquímica. Hernani, professor Hernani da Bioquímica. Aí nós entramos, fechamos a porta, uma das portas, entramos pela frente jogando a bambucha, eles correram para a tropa, só que estava fechada. Com morteiro estourando. E no aí quarto. quem estava lá dentro disse que eles não encontravam nada, a gente correndo, a água pingando nos cadernos, porque a bambucha foi para cima. E aí começamos a soltar a bomba. A hora que soltou a bomba, a gente trancou outra porta do outro lado. Então era fumaça, chuva caindo, os negócios explodindo, o professor lá dentro, e aí a gente... Mas a bambucha não tinha só água, não. Sensacional. Vingança ou pra- Aí a gente pulou o muro, Deixamos eles trancados. né? Voltamos, pulamos o muro do hospital, voltamos e a gente se trocou de branco. E foi para o amarelinho esperar os caras saírem. Para. Para Não, guardar. pera aí. A gente ficar Pra chocado agradecer. que a Odonto tinha feito um ataque neles. Não, aí, depois de muita conversa, a gente com os calouros, com esse pessoal do primeiro ano, aí o pessoal, quem fez isso? Quem fez isso? A gente tem que arrumar um culpado. É o pessoal do Odonto. Juntou as duas turmas, nós fomos para o Odonto e bombardeamos a Odonto com farinha e ovo. Mas o diretor. Só que aí eles viram, né? E entregaram. Ah, tinha um galego e um japonês no meio. O galego e o japonês. Aí fomos chamados na diretoria. O Mário Ruivo, ele era o diretor. Mas aí, bonzinho. ele era bonzinho. Só que aí, os calouros tinham pegado fumo na gente. Então, tinha que ter expulsado a gente. Mas o cara que estava lá no substituto, ele deu uma segurada, né? Ganhamos só Passou uma o pano. advertência. Ganhou uma advertência só. Na verdade, era o substituto. Podemos falar, né? Que ele já faleceu. Já faleceu. O Oswaldo. Era o Oswaldão. Ele era professor de anatomia. Anatomia. Ele desceu- Mas ele cagava Ele de desceu rir. no amarelinho, a gente estava sentado lá, o galego, o japonês e o bigodinho. Era nós quatro, aquele era bigode, né? Coisa assim. Mas era mais os dois ali. Diz que o Hernani entrou na Aê. sala dele desse jeito. Eu não sei o que eu faço com essa lista, toda molhada. E Dizem que ele ficou segurando a porta pra gente não entrar.
E depois não segurando a porta pra gente não invadir. Depois ele tentava abrir a porta trancada. Tá trancado. Nós largamos os caras lá trancados. Mas o que aconteceu foi que passou um pouco do limite, como é comum as coisas que a gente fazia, né? E a gente deixou os caras trancados, podia ter deixado aberto uma rota de fuga. Só que dentro tinha professor. O objetivo era Estamos falando de uma sala de aula de uma faculdade de medicina. Mais ou menos. Mas isso Mais ou menos. Eu vou fazer uma parte, outra parte. Quem ensinou essa molecada a sentar com a porta aberta e assistir a aula da porta foi o presidente da Atlética. Então. Que Era esse muito indivíduo, quente, era muito quente. ele tinha essa Só mania. ventilador. Era o Silva, não é? Eu arregaçava a camiseta, a calça e sentava na porta. Porque não podia, na época não podia usar short. Ele lançava tendências. Só a moda. Tudo que se fazia passava muito do limite, né? E isso ficou marcado porque ficou barato. Porque era para a gente ter tomado muito mais tempo de gancho, né? O René vai contar outros episódios que ele mesmo protagonizou, que é da quadra da faculdade, que vocês sempre gostam de saber, Adoro saber mas depois eles contam mais para frente. Mas assim, da música. partir do princípio desse tempo não ter a vigilância que a garotada tem, né, meu? Imagina, passei hoje, já tem 500 câmeras, o cara já sabe quem fez, né? Não tinha muito isso. Essa peça não existia, entendeu? Não existe. Essa peça. E a chave, Estamos todos a salvos. chave não foi dada, né? Ela foi adquirida. Porque a mocinha, não sei se na época de vocês tinha aquela pequenininha da microbiologia. Duas pequenininhas. Ela é desprovida de altura. Como é que eu vou falar para ser politicamente correto? Entendi, deu pra entender. Não. Deu pra entender. Criança de baixa estatura. Pequenininha. Criatura de E baixa aí, estatura. ela foi abrir um dia a porta lá e esqueceu a porra da chave na fechadura. Eu estava sentado olhando a chave, levantei, peguei a chave e sumi. Mas a gente começou falando pela música. República, a República veio depois. Parece que quando vocês entraram na faculdade, vocês entraram já com uma greve da faculdade, né? E aí eu queria saber como é que é começar a aula com essa greve e o que isso desenrolou. Greve do quê? Que parece que Então, a gente não sabia do que era greve. A gente chegou... até hoje vocês não sabem. Eles por que essa estavam, greve. os veteranos, eles vinham, né? Os caras do diretório, eles falavam, todos, né? Fazia aquela, levantava a mão, botava a fila e tal, e a gente sentado lá, porque calor eu tinha que sentar e ficar escutando. E eles estavam defendendo alguma coisa da faculdade, de internato e tudo mais. Essa greve durou 2 meses. Só Mas que os então, 2 nossos, meses? os nossos veteranos de atlética chegavam, olhava às 11h30, mais ou menos. Bora, vamos treinar. Então 2 meses sem aula, Treinamos pra só caramba. treinando. Nossa, A única treinamos coisa muito. que a gente fez foi escrever o hino da turma, que é o Tricolero. Né? Teve uma votação e eu e o René fomos para frente da sala e a gente ficou escrevendo. Eu falava, faz isso, escreve isso. A gente montou isso. E a gente, sem saber exatamente de nada, primeiro ano perdido, toda vez que tinha a votação da greve, o pessoal, levanta a mão, vamos pro Guarujá, levanta a mão. A gente levantou a mão. A gente não sabia o que estava votando. Vamos manter a greve? Vamos manter a greve. Eu não Manter. sabia. A greve, na verdade, foi porque o 5º ano estava querendo melhores condições para o 6º ano, que era em São Paulo à época. E muita gente já... Não, eu assisti. Depois nós estamos descobrindo. Não, tá anotado. Alguém me 40 anos contou essa depois, semana. Eu não ia saber nada. É segredo até hoje. Não, porque... A memória de vocês é coisa impressionante. Aí, os caras, Não, os caras coisas- discutem assim, não foi abril, não foi junho, não foi abril. Cara, mas isso aí aconteceu há Não, 40 anos, mas pô. por que a gente Parabéns. sabe? Porque a faculdade começava em março e o Jubas era em maio. Então a gente sabe que a greve durou até o Tô Jubas. falando, os caras vão por mês, ó. Porque, não, era como as estações do ano, era marcado, porque Santos não tem estação no ano. Ou é um calor desgraçado ou chove pra burro. Então o que a gente Com fazia? um calor desgraçado. Como é que a gente se preparava pro Jubas? Como é que a gente se preparava? Porque não tinha esse negócio com a molecada de comer proteína, creatina, não sei o quê. Não tinha testosterona, não. A gente tava gigante. Eu ia virar o Hulk. Eu ia chegar na intermédia e monstro, mano. Então, Mas como essa que a gente... greve rendeu pra vocês. Rendeu. Não, essa muito. greve rendeu aí o
René vai falar Nós um pouco do que tivemos- foi a a nossa Nós estamos Intercala. falando de 40 anos, literalmente. a porque nossa- vocês entraram em 83. 41. Vocês entraram em 83. A nossa turma era privilegiada de atleta, né? E aí nós fomos jogar, principalmente as meninas. A gente fala que nós fomos campeões, mas na verdade as meninas é que foram campeãs. A gente fez um torneio contra a Paulista, ganhamos deles, e depois fizemos uma Calomed e ganhamos também. As meninas ganharam tudo. E a gente ficava em Foi uma Pauli Santos segundo, mais terceiro. Calomed, é A isso? gente ficava em segundo, terceiro e só ganhamos. A gente só foi campeão do handebol masculino. As meninas ganharam tudo. Quem são essas atletas? Fala pra gente. Ah, do handebol, Silmara, tá, o time do sexto ano, que eu dirigi no sexto ano, eu fui medalha de prata junto com elas. Ele era o técnico. hein? Eu era o Vamos técnico. dar o Não, detalhe mas aí. peraí, mas a gente foi vice-campeão. Sai E também do tinham basquete. 7 meninas do sexto ano. A Érica jogava no gol, Daniela, Mônica, Tata, Maria Alice, Silmara e Daniela. completava a Marcianage, que era super atleta. Então era um timaço, né? Timaço. Hã? Ah, da Calomed, sim. Mas foi um time que acabou. Então, era um time que era muito, muito forte. Os meninos também, a gente tinha time de tudo. Então, a gente acabou ajudando bastante o pessoal da faculdade a completar os times, né? E com 2 meses para só treinar, 2 meses só para treinar. Pelo que eu vi, vocês foram bem na Pauli Santos, Intercalomed, Deixa eu no fazer uma Jubas correção. e na Intermédia. Na É. Pauli Santos, nós ganhamos tudo dos caras. Só perdemos o vôlei masculino. Nós ganhamos futebol de salão, ganhamos basquete e ganhamos handebol. Mas por quê? Vai lá, ganhamos. vai lá. Não. Vocês têm que ver que a minha turma era boa. Ah, O Pedrinho era seleção Pedrinho, brasileira infantil de Pedrinho handebol. estará aqui um dia. Tá na lista. Tá na lista, viu, Pedrinho? Não, mas precisa marcar com antecedência, Muita mandar antecedência. o antidepressivo, senão ele não vai. Fax. Em gotinhas pra ele. Calma que nós E vamos editar. eu e o Alfredo não podemos vir, senão ele não vem. Será editado, fica tranquilo. E aí, no futebol, a gente tinha o Roca, Roca era o profissional. Santo, que morou com a gente. O Grego, que vocês viram aí, que os dois Também eram morou com a jogadores de gente. várzea. Jogavam muita bola. E tinha outros atletas, mas assim, só isso foi suficiente para dar um caldo. E assim, os veteranos que eram o Atlética do Miguel, também grande campeão de natação, 19ª, o Naor, o Júlio e o Gatão, eles ficaram enlouquecidos com a turma. Ele falou, nós vamos muito bem. E aí a história continua aí com A gente acho que é foi- o próximo assunto que você quer falar do... A gente foi Jubas. campeão do geral do masculino no Jubas e depois ficamos em terceiro lugar na Intermédia. Mas que era? Geral. Você tá tocando num assunto que a cada episódio que a gente grava aqui, a gente explora e cada época que passa conta uma história diferente, uma emoção diferente. O Jubas, né, cara? O Jubas foi um negócio, marcante para várias gerações. A gente não pegou isso, pegou algo semelhante. Como foi o Jubas? Como era? Conta pra gente aí, porque tem muita coisa para explorar daí, né? Eu só vou pôr uma lenha aqui. Eu ouvi aqui fora que o Jubas era melhor que Intermédio. Então, eu quero saber essa história. Porque precisa ser. Precisa ser. Cara, Trucou, hein? Trucou. Deixa eu só começar. O Juba significa Jogos Universitários da Baixada Santista. Era uma loucura porque você estava em casa. Então toda noite tinha isso. E era no Rebouças. E era a cidade contra a gente. Feijão é testemunha. Entendeu? E não tinha nada parecido. Era uma insanidade. Já ouviu algumas do Jubas, né, Feijão? Feijão, se manifeste. Não, o Jubas era fantástico, né? E era toda a cidade contra a gente, né? Isso era sensacional. Toda a cidade, quer dizer, pessoal masculino, que as mulheres gostavam lá. As mulheres eram a favor? Lógico, poxa. E eu vou fazer um relato aqui para vocês. Nós três aqui, que o Saito não, o Alfredo começou um pouco depois. Nós três, nós nunca perdemos uma partida de handebol na vida em Santos. Nunca. Nunca, nunca. Nem campeonato, nem nada. Não, jogo de velho vocês perderam. Não, não. Ai, ai, ai. De- Ó, a cutucada aí. Não, não.
Eu tô falando jogo de velho que Não, já tava sem joelho, sem o ombro, sem Delroy? braço. Teoricamente, a FEF, Educação Física, era obrigação ganhar tudo, né? Não, Os mas caras só ganhava, mas faziam não isso. ganhava, mas Nós Não ganhava, temos não aqui ganhava nada. vários episódios contra a FEPS Nossa. para contar, mas se ficar só nisso, não sai do Jubas. Né? O psicológico Renê quer pega. contar. A aí. gente ficou 10 anos sem perder um jogo de handebol na Baixada Santista. Foram duas gerações na faculdade sem perder. A primeira turma que perdeu, acho que foi do meu irmão, em Vocês tinham na outra 92. também, não Tinha. Acho que era. Até 85, mas depois a gente continuou ganhando. A gente continuou ganhando. Em 91 ou 2, a gente perdeu a faculdade, o Chan estava jogando, era a seleção juvenil brasileira que jogava em Cubatão. Então foi o primeiro jogo que a gente perdeu em 10 anos. Cara, que essa história é muito boa, essa informação. Porque a formação dos nossos jogadores é ano a ano, né? Sim, claro. É sempre o cara entra brincando, jogando alguma coisa, ótimo, mas e os outros? Mas E o mantinha resto do uma time? tradição. O handball sempre foi isso na É. faculdade. Mantinha uma tradição. Às vezes a pessoa entrava sem ter não era um jogador de handball, mas ele se formava lá dentro. Isso era muito importante em Santos, eu sei que é. Não é? No handball, o Naor era jogador de basquete, o Zé Luiz era jogador de basquete, e o Valtão. único que o O Valtão Salvo também. não era jogador, como eu também, completava, mas o Pedro E o Rodolfo? e o Rodolfo, aí esqueci do Rodolfão, velho. O Rodolfo era goleiro juvenil do Corinthians. Jogava tudo, cara. Ele era um cubo ferrado. indestrutível. Só tinha um probleminha, né? Ele gostava desse O álcool, negócio que o você tá álcool, bebendo, o mas é muito. Parece muito, que o pessoal muito. aqui também gosta. Não, não, não. Não, esse Você o gosta Rodolfo. normal. Ele era um pouco bem bastante. Eu morei. O Rodolfo tem um episódio que assim, o Rodolfo ele é da 21ª, veio pra nossa turma e caiu depois. Ele formou Foi meu normal. interno. pra formou você não sei ter quando, ideia. formou na 26. O Rodolfo, um dia eu tava no 5º ano, eu cheguei um 5º ano que fez uma semana de frio fudido em Santos, fudido. E eu tô falando coisa de 87 que não tinha cerveja de lata, tá? Aí eu parei no amarelinho e pedi Dinossauro, um pão na chapa, Cara, é o um pão na chapa Dinossauro. e um chocolate. O amarelinho. No amarelinho. O Rodolfo lá no bar, no outro lado, falou assim: Melhor seu bar da Clides, história. me vê um pão na chapa. Levantou. E uma cerveja. Gelada. 7 horas da manhã, cara. Então, o café da manhã do Rodolfo era cerveja e pão na chapa. Então, o time que quando a gente começou a jogar, eu, o Renê e o Alfredo veio depois, era um time que já estava pronto. Só tinha saído o Zacarelli e o Claudião, né? E aí subiu o Naor, não jogava tudo isso. Mas o Pedro, cara, o Pedro era pivô e o técnico colocou ele para armar. E aí, quando os caras treinavam, só de ver a gente treinar, eles já ficavam assustados, porque a cidade só ia assistir, porque quem não gosta de handball, né? Nós três jogamos aqui, não assiste. Era atração, porque a gente tinha um tipo de jogada de ficar passando a bola até sair cara a cara com o goleiro, que era incrível. E todo mundo treinava muito. A gente treinava muito, muito, muito. Eu quebrei a mão aqui em vários, todos nós aqui. E quem que era o técnico? Cara, o técnico era o Guimarães. João Guimarães. É meu paciente hoje em dia. Ele era um cara maluco, à frente do tempo. Ele era psicopata, né? Porque ele tá vivo ainda, né? E ele me sacaneou, porque ele me deixou ser capitão, né? Mesmo mais velho. E eles brincam comigo. Que eu ficava louco de raiva com isso. Eu merecia, pô. Eu treinava pra caramba. E eu era o base da defesa, né? Mas assim, fundamental nessa história foi, acho que 3 pessoas aí. O Rodolfo, o Pedro e o Naor. O Naor, cara, vocês conheceram aqui, ele era frio, bicho. Ele era atleta. Ele era atleta. Ele era Cara, Bastante pelo Corinthians, né?
jogava basquete pelo Corinthians. Mas o negócio dele era o basquete, né? Não, Eu acho que jogava o handball muito veio Mas o depois, né? basquete nunca ganhou nada, né? Não, o basquete é... Ganhou o Não, terceiro o lugar basquete na Jubas. nunca ganhou nada, cara. E vocês falaram que o Jubas era um Mesmo que bom contou pra você que parâmetro. você jogava Não. quando o papai, né? Não, o Jubas... Jogava xadrez. Não, o Jubas ganhava. Não, O Jubas Jubas ganhava. ganhava, Mas o basquete ganhava. intermédio, não. O Jubas ganhava. Então, o Jubas era um bom parâmetro para intermédio, né? Faria bem no Jubas, vocês falaram isso aqui, né? É que pra jogar o torneio era intermédio. A gente queria ganhar intermédio, né? Claro. Aqui Não, na e- Odonto a gente metia 30 bolas. E no Jubas, filosofia, tinha gente que entrava só para jogar. Filosofia, a FECAP, Facas. facas, né? E o pessoal contratava É porque atleta para estudar essa lá. só- Quem Negrelli, contratava, Feijão, porra. quem contratava era o Carmo Carmo. e a FEFES, que tinha um time de atletas, né? Mas eles não aguentavam a gente. eles Só que usavam assim, o Jubas para propaganda, para publicidade. Então eles contratavam um monte de atleta, dava bolsa, às vezes algum troco, e o cara jogava pela faculdade. Mas Se ganhasse os torneios, e no feminino eles ganhavam bastante, porque ele contratava meninas bem fortes, usava para propaganda. Porque no ginásio, pô, a fase final lá eram 3.500 pessoas dentro do Rebouças. Para quem conhece o Rebouças, Não cabe isso. Um cara. mas cabia, não sei Então, como. Não cabia. Mas não cabe. Então, Mas eram 3.500 pessoas cenas toda noite. memoráveis, porque Nossa Senhora. a Odonto existia uma certa fixação das futuras dentistas pelos futuros médicos. Eu vou pular essa parte aqui. Meu Deus do céu. Vai. Mas... Não, Vamos editar. Calma aí. Desse jeito aí, você Lamano, continua, Lamano. Não. Continua, Lamano. A gente vai cortar Desse o jeito Roy aí, vai o Roy fazer. vai Mas eu aparecer vou- no filme. Como é que faz, porra? Isso aí. Ele não vai aparecer. Fofoqueiro pra caralho, porra. Deixa eu falar. Mas sabe o que era uma coisa que era louco? A gente ia bater o lateral e você tinha que pôr o pé na linha. E as futuras dentistas, elas puxavam o calção da gente. Meu Deus. Ai, meu. Só que a gente colocava 30 e poucas bolas na frente. Então, Vai ser cancelado. todo mundo Cancelado. 600 jogava. laterais, né? Até Era uma os coisa mais reservas. respeitosa, por exemplo. Você vê hoje, os meninos quando jogam, tem que ter uma distância bastante importante da torcida, porque os caras cospem, metem a mão na cara. Distância do Isso cuspe. não tinha, viu? Isso não tinha. Era muito raro. Tudo bem, de longe da torcida até vinha, mas o Rebouças a gente jogava encostado e não tomava um tapa, nada. Era um respeito muito legal isso aí. Mas, ó, Ou medo. tentando voltar e fazer uma sequência até cronológica, enquanto a gente conversava, vocês falaram sobre o esquema do trote, né? Que era uma coisa diferente. Era a semana do trote e tinha o contra-trote. Queria que vocês falassem um pouquinho isso é sobre legal, isso. Você. Ó, o capitão. Depois eu falo. É que a gente eu organizei alguns, né? Como é que chama isso? O mentor, né? Mentor. Assim, Mentor da cagada. A gente tinha uma O mentor brincadeira mesmo por era ano, o né? Maurício também, É. viu? O site era o Já me pensador. falaram que o Saito era Nós éramos saía as os ideias. executores. Aham. então era uma coisa oriental mesmo. Era uma coisa... René e o Não, porque a gente tinha, desde quando a gente entrou, já tinha esse esquema montado do trote. Então era uma semana pura. Você tinha gincana no dia, você tinha a passeata no outro dia, e aula trote num dia. E aí no último dia, na sexta-feira, a gente fazia a brincadeira e a hora que acabava, a gente ia pro Lava Jato. Esse Lava Jato era o posto Chuá ali no final da Ana Costa. E o que acontecia lá? Lá o calouro podia estar trote na gente. Como a gente ia tomar banho ali no Lava Jato, o cara ficava com a mangueira em cima da gente. E eles podiam jogar tudo menos farinha e cortar o cabelo. Então era uma diversão. E aí a gente ia todo mundo abraçado para a barraca de praia que era no final. Então era muito mais integrativo, né? Então, isso era, era fantástico. Aí tinha a passeata também, né? E olha que coisa legal. A gente tá falando de uma coisa que o Feijão, 8 turmas abaixo, viveu também, né? Passeata para gota de leite. Passeata para Não é gota de isso? leite. Mas era gota de pinga, na verdade, né? Porque
Desculpa. A gente ganhava alguma grana, mas não virava pra gota de Passava leite, na né? gota de leite e tomava gota de pinga, porque passava perto realmente da gota de leite. Agora você lembrou Mas que o é propósito. Explica, Gota pra de leite, galera uma que- creche. gota de leite é uma creche. Então falava que para passar, para ficar tirando dinheiro das pessoas, falava que era benemérito para gota de leite. E o Lomano achando que tinha inventado isso aí, amore. Não, mas isso aí, Picaretagem. esse tipo de enganação já tem um Essa tempo. coisa antiga, Lamora, essa coisa pai do antiga. negócio. Ah, Lomano. O René, mas Quase falei agora, Papis, eu né? a bala. Papis, né? Não vamos falar aqui agora. o que era legal também, o René não falou, era a passeata, que a gente alugava um caminhão, tá? E os veteranos em cima tocando bateria e os calouros embaixo pedindo dinheiro, a gente passava por Santos inteiro. Então, Santos inteiro conhecia essa Isso passeata. aí começou quando? Até a prefeitura. Isso aí começou quando? Ah, isso era antigo, eu já tinha. Quando a gente Já fazia- antes de vocês Já entrarem. falou disso aqui, não sei Não, se você porque lembra. você nós, tava doido. que nós Tava também doidão. participamos disso aí. Era a mesma Mas coisa. em Santos, porque agora fala em Não, em passeata em Santos. Mongaguá. O Não, Rachado pois é. participou também, deixou história Rachado, também. da 30. Abraço pro Rachado. Rodrigo Vettorazzi era um rapaz da 37. Quando a gente chegou na passeata da 37, lá na prefeitura, tinha uma praça e tinha uma escada, assim. E aí, Não, era uma fonte. um vão, né? E aí ele caiu naquele vão e, Era uma fonte e bateu a cabeça e aí rachou a cabeça. E aí o nome dele ficou rachado por causa disso. E ali talvez tenha sido. Não foi a última, não foi a penúltima, né? Porque o pessoal ainda tentou, a gente conseguiu fazer no ano seguinte, igualzinho vocês estão falando. Uma passeata benemérita e tal, e era uma coisa maravilhosa. Era incrível. A gente Nossa, ficava tudo, tomava no caminho e tomava no final. Então Não era ali. era trote a semana inteira e aí Isso. no final tinha Passeata passeata era incrível. que terminava no Lava Jato. Não. A passeata era quarta-feira. Quarta-feira. O Lava Jato era na sexta-feira. Sexta-feira. Eram dias diferentes. Só que aí acabava o trote, entendeu? A gente oficialmente falava que era até o dia 13 de maio, mas já não tinha mais trote. Já estava integrado. Na nossa época o trote era assim, acho que nunca parou, né? Assim, até hoje, se eu for lá, o cara fala, calouro, toma uma pinga aí. Não Pô, se teve você for mais fins. novo, você- Porque a intenção Até do hoje. trote é você integrar o calouro para a Sim. faculdade, não destruir a tua imagem pro cara, né? Então tem deveria. muita gente que Era pra passa por um trote ruim e não volta. Mas o trote ruim, essa que é a O questão. sócio dele tomou um né? trote ruim. O ruim é isso. É ser uma experiência má, né? Mas Porque foi pro eu falei ABC. brincando agora Ele que foi o pro trote ABC. nunca acabou, mas esses meus amigos são amigos, né? Por exemplo, da 33ª turma, que nos receberam muito bem, né? Que era o pessoal do quarto ano na época. Receberam a gente muito bem. A gente é muito amigo hoje em dia. Nós trabalhamos juntos, encaminhamos pacientes um para o outro, a gente ficou muito próximo, né? Então, eu acho que essa questão de trote é isso. Acho que é mais a questão de, depois que você faz aquela brincadeira / sacanagem ali, se aproximar da pessoa. Porque se não Mas- tivesse aproximação, não teve... Mas Marquinhos, foi todo ruim. ano tinha comissão de trote, né? CTA. Agora, não tenha dúvida que sempre tinha um ou outro que abusava. Então, e a você gente tem já um cortava os estúpido, caras, pô. Já punha os caras de lado, pô. Tinha A ideia nossa do trote era fazer uma coisa diferente. A gente ficou na coordenação, eu e o Alfredo, muito tempo na coordenação do trote, porque é um Você vai negócio falar, que queria- o pessoal Calma, respeitava a gente. E aí a gente teve várias ideias durante o trote e foi aparecendo muita coisa. Uma coisa que marcou muito é que a gente comprava, que a gente já tinha recebido essa violeta genciana, Sim. em potinho, na farmácia, azul de Não metileno. sai, né? Eu Não fiquei um sai. mês com aquilo lá. Cara, O cara enfiou o Maurinho me fez fazer bochecho com essa porra aí. Eu fiquei uma semana com O dente cara azul. enfiou na minha orelha. Não Maurinho. saía nunca mais. Isso aí a gente não admitia. Então, puseram isso na minha orelha. Não A gente saiu nunca fez. mais. O Ficou. que vocês faziam para um mês colocar ali. em Não, ferida? o que a gente mudou foi o seguinte, porque meu pai era farmacêutico, e aí ele viu eu pegando a violeta genciana, ele falou, você vai fazer o que com isso aí? Curar Eu ferida. falei, a gente tem o trote lá da faculdade, vocês usam esse potinho aí? Eu falei, esse potinho que a gente usa. Ele falou, tem uma coisa melhor para você. Ele foi para um lugar da farmácia que eu não sabia que existia. A gente subiu no último, lá de cima, ele, sem brincadeira, é um pote maior que isso aqui, ó. De violeta genciana em pó.
O Freud pega essa aí. Cara, concentrado. E aí eu falei, pai, o que você fazia com isso? Não, você pega isso aí, coloca num tambor e enfia os caras lá dentro. Vai sair todo mundo Smurf, né? Aí foi uma das coisas que mudou. E a gente fazia muitas brincadeiras aproveitava, né? A gente fez muito parto. Muita Eu brincadeira. já pensava em fazer obstetrícia por causa do Delroy. A gente colocava as calouras em cima dos cavaletes. Aí põe os calouros para nascer. As calouras gritavam, um trabalho de parto. É o seguinte. Vai cortar depois. Não, calma, nós Vai vamos cortar. editar. Fica Passamos tranquilo, ao pode segundo falar. ano. Não adianta. E assim, a turma 23 não gosta muito de nós. Não gosta? Nós vamos chamar a Porque turma 23 depois para a gente- Pra se defender. É. Passou do limite. Mas a 24, para aí vai, eles adoram, porque era ano de Atlético. O Edivaldo Calígula, ele trouxe essa novidade da parturição. Então era o ato de parturir. E aí ficava assim uma moça no cavalete e alguém... É sempre chato assim. Né? E alguém nascia. Só que no ato de nascer vinha a Violeta de Genciano. Olha o link da miniótica! E pá! Entendeu? Só que assim, ele azucrinava tanto as meninas que separava e ficava vendo. Então, além disso, não foi só isso, foi a gincana que foram vocês que criaram. Quantos dedos tem o Pato Donald? O azulzinho? Isso era uma prova. Você esqueceu, você tá uma vendo? prova Você que lembrar? a gente fez sobre desenho animado. Conhecimento de desenho animado. Desenho animado. Conhecimento de desenho Eles animado. não passam. Só que não, Conhecimento. quando a gente botou pros calouros, não era individual, era pra fazer em grupo. E o grupo que perdia levava Puta, mas trote aí negro. ficava muito legal, porque eles ficavam fazendo em 5, 6 e morriam de dar risada durante 2 horas fazendo uma prova de desenho animado. Letra C é difícil, hein? Quem é o Gui? Qual a cor do Guinho? Qual a cor do Zezinho? Qual a cor do Luizinho? Quer uma pergunta boa? Pra que serve a letra C do Match 5? Difícil. Qual o nome do Speed Pai do Speed Racer? Hoje em dia os calouros responderiam com o chat GPT rapidinho. Mas nós, na época, Tem também. não conseguiríamos. Sabe uma curiosidade do trote? A gente fazia esse trote da matrícula na porta da fundação. A caixa d'água a gente tirava de dentro da fundação, enchia com a água da fundação, jogava, lavava e Tinha o colocava aval, dentro. Tinha o aval. Tinha um aval da fundação. Os funcionários ficavam assistindo. Eu não sei quando isso descambou. Descambou A partir da no 20, momento, 22ª. momento que saiu da brincadeira para falta de respeito e Agressão, a pessoa talvez. agressão e a pessoa não aceitou. Foi isso. Não, mas literalmente. sempre teve no trote aquele que se recusava, né? Porque a gente Você quer tinha... no Não limite quer da entrar na aceitação brincadeira. também. Não quer entrar na gente- brincadeira, não entre. Só depois não vai Tinha participar. o Era Nasobol, simples assim, né? Lá na sala de Nasobol. anatomia. Você lembra o Nasobol? Teste do sabor. Pô, eram coisas Endograma. lúdicas. Lógico, o Teste teste do do sabor. sabor é Então, por favor, maravilhoso. por favor, explique Mas isso, deixa eu te explique isso contar melhor. isso que você falou. Nós temos aqui um integrante aqui nosso que estava aqui comigo, conversando comigo, e quando ele era calouro, um indivíduo, que eu não vou falar o nome, me mandou ele descer pelado. E ele deu a volta e eu olhei, eu estava assistindo, meu filho estava no 5º ano, né? Aí quando ele voltou, catei ele, abracei ele e falei, quem foi? Ele falou, não posso contar. Vai apanhar você e quem... Aí fui lá, o handball estava sentadinho lá, eu falei, ou vai confessar porque você quer mandar o calouro pelado, você desce e corre pelado com ele também. Aí ficou e tal, aí vem um cara que já era formado. Então assim, eu acho que nesse momento, que a brincadeira tinha a ver, porque a gente participava. É isso aí. Então, Entendeu? O trote era mais treta. Isso. Quando o cara que tirava trote fazia o que Ah, ele não, tirando. então, exatamente. Aí Você não faz isso aqui toda Aí eu preciso contar uma. Mas você tomava junto, Lá né, na mano? nossa casa, Você lá na era nossa um que república, gostava. lá na nossa Gostava. república, uma vez, o Dr. Fernando Não, preparou, não posso falar. Ele preparou É sobre a um 20ª drink é sobre a maravilhoso 20ª ali, e ele segunda tomou turma. junto. Ele falou, eu vou beber junto. Lá, mano, quem inventou esse negócio aí, você acha que Não foi quer você? Não. Foi aquele ali, ó. Foi aquele ali. Esse drink que vai ovo, cinza, cigarro, azeite, catuaba, Pimenta. o que mais? Mas Qualquer falando coisa. Eu aqui fiz, um pouquinho, eu fiz uma disputa com o Quinzinho. Eu tava no 5º, ele tava no 1º. Nós somos bebê lá no Vasques, extinto. E aí começou um desafio de porqueira. Quem toma lixo.
Então toma cerveja com alguma coisa. E eu não podia perder. Claro Então, que não. Você tava no quinto, ele no primeiro? No cinzeiro, alguém cuspindo com outras bebidas, eu bebi e ganhei, né? Nojinho. Ganhei. E tinha uns calouros que gostavam de beber. Mas bebia e aí junto, eles falavam, vou beber isso. Eu falava, você beber, eu bebo o dobro. Aí ele bebia. Aí ele falava, então ia nesse ritmo. Mas eu queria falar também sobre o contra-trote. Vocês falaram que tinha na época de vocês. Que vocês davam trote e parece que os calouros poderiam revidar isso aí. Não era bem um Como é que é contra-trote. isso aí? Eles podiam. A gente, lá no Lava Jato, era uma, entre aspas, guerra de ovo, fruta podre. Eles só não podiam jogar tinta e cortar nosso cabelo. O resto, farinha, podia tudo. E isso era legal, é uma integração legal. E uma curiosidade, assim, ou uma coisa assim, nada de veterano formado dá trote. Sim. Jamais. Isso a gente nunca admitiu. Né? Não deixava. Veterano formado não dá trote. Não chegava nem perto. Chegava nem perto. Mas assim, tinha uma coisa na época de vocês, que também o passarinho já me contou, que, por exemplo, o sexto ano, parece que ele não... Até então, ele não ficava na faculdade, em Santos, né? Sexto ano era fora. A gente tinha até o quinto ano no HGA, o sexto ano tinham 20 que ficavam em Santos e 100 iam para São Paulo fazer internato. Heliópolis, Ipiranga, o servidor estadual também. Então eles corriam lá. E a galera se organizava para treinar em São Paulo? Então, esse que era o problema. Eles não conseguiam vir para treinar. E aí a gente acaba usando só os grandes valores, aqueles melhores e perto da intermédia que eles iam treinar. Então isso era uma perda muito grande. No nosso ano, a gente, por causa do regulamento da faculdade, nós ficamos em maioria lá em Santos. 80, né? E aí é que a faculdade passou a ter sexto ano. Então assim, não tinha relação de convivência com o sexto ano, é isso? Nenhuma. Não. O sexto ano praticamente formava. E quando o sexto ano estava no amarelo, é isso? Então, aí o que... Não, também não. Mas, na verdade, assim, quando a gente passou a ser sexto ano, a gente continuou o que a gente fazia no quinto. Até mais, porque o internato do sexto ano era mais tranquilo. A gente ia todo dia para Amarelinho, em 20, 25 de nós, todo dia. O Amarelinho é atravessar a rua, né? Era só atravessar a rua. Só que vim da Santa Casa até o Amarelinho, entendeu? Se você chegasse para continuar no Amarelinho calouro, com o cabelo comprido, antes do dia 13 de maio, você sabe o que quer dizer paura em italiano? Era uma sensação dessa. E o cara te pegava, né? Vem aqui. Então assim, você olhava os caras de branco lá, e era uma turma assim, né, Feijão? Então o quinto ano era referência para vocês. Quinto ano era referência. Sim. O Delroy falou ali até os caras atendiam, né? Prescreviam, né? Não, mas eu tô brincando com os moleques ali, porque olha pro quinto ano atual dá medo, né? Daqui um ano os caras estão formados, né? Não, tudo bem, a gente já foi criança também. Mas assim, a gente olhava, os caras tinham cara de velho, barba, chave do carro pendurado, andava de bolsinha. Os caras médico mesmo, né? Eu contei pra você a passagem que eu dei uma machucada no conduto auditivo e o cara pegou Berma. O Berma, eu falei, Berma, olha aí, ele pegou. Não, deita aí, calouro. Pegou, olhou, ele tinha no carro dele, tinha otoscópio, tal, olhou, pegou, sacou. Maleta 007. Não. Isso aí nós podemos aqui, menos o Saito, nós três aqui, amigo, desde o segundo pro terceiro, já barbarizamos a Baixada inteira e ali a região onde o Tchutchu trabalha ali. Não, onde você trabalha hoje, Mauá, Ribeirão Pires, nossa. Mauá. Eu e Maurício fizemos nascer o mundo. Faziam cirurgia. Pato, dava plantão, no quinto ano fazia tudo. Fiz redução de fratura de monte no final de semana no sexto ano. E aí eu vou fazer um adendo do trote, voltando nesse time aí, senão a gente não sai, que é a introdução da tala gessada no trote. Foi introduzida pelos dois aí, ó. Praticamente o Delroy não vai aparecer nesse episódio. O Delroy sabe de tudo, mas a culpa nunca é dele, né? Eu dava plantão. Isso aqui, não, fala aí agora. Não, eu ajudava. Mas assim, eu falei pra vocês,
as grandes ideias apareciam do nada, assim. O cara ia dar plantão, os dois davam plantão em Cubatão, o pai do René é ortopedista. Aí o cara chegava em casa com uma caixa de tala de gesso. Que isso, René? Janeiro, fevereiro, Não, eu mano. pegava 2, 3 caixas de gesso, roubava lá de Cubatão. Não, você pegava emprestado. Pegava emprestado. Pegar emprestado, E sem pro trote, nota. quando apareceu no trote gesso pra engessar os meninos no poste. pirou, né? Uma coisa linda. Fantástico. Teve um ano que na passeata a gente carregou esse gesso, pegava os calouros do odonto e via deixando eles engessados. Os caras do odonto, com sangue de O branco. Alfredo, ele engessou Engessou todo mundo. dois meninos. Sócio dele. De onde que eram os meninos? O sócio do Del Roy, que é o Dr. Marcos, que saiu da faculdade e foi pro ABC. Depois da semana de trote, ele não resistiu. Não aguento. Ele ficou, ele é judeu. Ele é de origem judaica. Ele é judeu, ele professa a religião judaica. Sim. E na turma dele tinha o Fadi, que era palestino, né? Então o que a gente resolveu fazer? A paz no Oriente Médio. Engessamos os dois abraçados no poste assim, ó. O poste no meio. E falou assim, ó, agora tá feita a paz no Oriente Médio. Quando eles pararem de brigar lá, vocês saem. É simples. O poste aqui, engessou-se um braço aqui, o outro aqui. Você tem que entender e deixamos eles que não na é engessar frente, um no resolve outro. essa pica aí. É engessar com o poste no meio, entendeu? Resolve essa pica aí, depois a gente conversa. Você entendeu? Resolve. Eu faço Pô, isso com mas da meus turma de filhos vocês até saiu também, a gente conversando aí, antes de começar a gravação, o nome da bateria, que, porra, hoje é orgulho total. Isso aí não pode passar, tem o que falar. A gente era era um catado de bagunceiro tocando, né? Aí a gente tocava sempre. Tipo da flauta pra criança de 6 anos. Era antes do Jubas e antes da intermédia a gente fazia um treino no amarelinho. Aí um vizinho, o tal do Wilson, ele passava lá, cruzava os braços, fazia um negativo e ia embora. 3 dias seguidos, falou, meu, qual que é a sua? Você olha o pra cara que gente, parava ali, parava olhava lá. e- Quem é você? Ah, meu nome é Wilson. O que você faz? Aí eu sou estivador e eu sou quarto repinique da escola X9. Ô, meu, ensina a gente então. Toca aí pra gente ver. Caramba! E aí, ó, é o seguinte, nós não temos grana pra te pagar, mas você pode tomar quanta cerveja você puder pra ensinar a gente. O cara não só ensinou, como começou aí nos jogos também. Ficava num quarto em anexo, a gente rachava a comida dele e cerveja. Sempre tem os caras. Aí nessa hora Sempre tem uns precisava ter um nome, né? E aí surgiu o nome, o Emanuel teve a ideia de chamar de Tubarões. Quem teve ideia, O fala quem é, Emanuel nome, sobrenome. Emanuel Hadi Antonio, ele começou na 21 e acabou na 26. Não, desculpa, ele começou na 21 e acabou na 23. O Emanuel tá longe, o Emanuel, ele vai indo cada vez mais para o Mato Grosso, mais para cima, é pediatra lá. E aí é que o nome ficou. Daí nós melhoramos a bateria, compramos camiseta e o nome ficou. Tá aqui, o Wilson tá aqui, ó. Deixa eu botar essa foto aí no... Então a gente deve aos nossos ensinamentos iniciais ao mestre Wilson, que faleceu agora esse Um ano. mês, né? É. Um mês, isso aí. Outra herança que nós deixamos para a faculdade foi a Festa Fantasia, que é ultramente famosa, né? Ah, conta isso aí. Porque é uma das festas mais tradicionais da faculdade. Pois é, Na gente. nossa época, era que arrebentava. Né? Na nossa época. Venderam, venderam a Depois eu festa. vou falar, a gente A fala. festa na nossa época, cada turma tinha a sua festa. Então, a 19ª tinha Mares do Sul, a 23 tinha a Noite do Ridículo e a nossa festa foi a Festa Fantasia. A segunda quinta-feira de outubro, é isso? Ah, não lembro. Era uma ideia que nós tivemos uma ideia, ou alguém teve, não sei se foi o E era Rubinho. assim também. Acho que é o Rubinho e o... Acho que o Rubinho teve a ideia fazer pra gente fazer uma festa e marcar a nossa, Festa Fantasia. E nós fizemos a Festa Fantasia. Estourou a festa. E era fantástico, né? Porque você ficava a semana inteira, nego indo para São Paulo para alugar, nego confeccionando, costurando, uma semana preparando esse clima da festa. Aí, antes da festa, claro, lá dentro era mais caro. A gente fazia uns esquentas. Os esquentas já eram... Um dos esquentas foi na nossa república. Tinha 80 pessoas dentro da república. Todo mundo fantasiado. Era muito legal isso. Qual era o drink? Hã? Porradinha! Vocês sabem o que é porradinha? Sabe? Sabe Teve a nada. nossa versão, de mas... vocês, A porradinha era pinga,
com soda e batia. Ah, Quando isso, fervia, Igual a Bagulho nossa. bom na porradinha. você tomava 3x3. dois, Batinha mais e um bombeirinho, né? lança-perfume. Bombeirinho também, é pinga com groselha, que é um... Ou Campari, depende. Bombeirinha é tradição na passagem da Atlética. Né? Bombeirinho, a gente teve um episódio com as meninas que a gente tava jogando palitinho, né? Pato. Aí jogando palitinho, às vezes, a gente quer jogar. Nossa, tá amarelinho, juntaram acho que umas 20 pessoas para jogar. E a gente já jogava há bastante tempo e começamos a sacanear e roubar. E aí as meninas começaram a perder e iam tomando. Então era uma dose de bombeirinho. Todas elas estavam de carro, elas não conseguiram ir embora, nós fomos todos para nossa república e elas dormiram quase a noite inteira. Mas a nossa república ela é meio característica em termos de sujeira, né? De higiene. Quando, acho que no 4º ano, a dona da casa, do apartamento, queria tocar a gente para fora. E a gente falou que estava tendo um vazamento no banheiro. Ela foi lá e meteu um buraco de 20 centímetros de diagonal no banheiro, achando que a gente ia sair de lá. Mas a gente não saiu de lá, né? Então nosso banheiro era podre. As meninas não conseguiam vomitar no nosso banheiro, de tão nojento que era. Algumas delas tornaram-se Casaram. esposa esposas, como a minha As insistentes. Né? e a dele. Eu sei Né? bem como é que Mas a gente mudou. Vamos rezar Agora ele toma banho. cada uma delas. Que ele toma banho outra uma vez, pauta toma. que você tá aí que... Não, tem várias coisas aqui pra gente falar, mas assim, uma das coisas legais desse nosso encontro aqui é porque a turma de vocês tem uma história na faculdade de atravessar gerações, né? Então, vocês entraram na 22, quando eu entrei eu fazia jogo de velho com o Delroy, com o René, com o Alfredo, o Saito era um cara super referência que ia dar aula. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é para vocês, né? E o que vocês têm para contar pra gente sobre essa história toda. Vocês entraram em 83, e nós estamos falando de 40 anos, e 40 anos que vocês vivem, né, a faculdade e as histórias. Então, deixar livre para vocês falarem sobre isso. Esse Né? primeiro jogo de ex-alunos, ele ocorreu em 1985. O Naor e o Gato estavam formando no handball. E a turma anterior, que era do Tozinho, Zé Luiz, Valtão, eles tinham um time quando eles saíram, tinham um time completo. E eles vieram fazer um desafio, alunos contra ex-alunos. O Naor e o Gato jogaram o primeiro tempo para a faculdade e o segundo tempo para o time dos ex-alunos. Foi aí que começou? Foi aí que começou. No ano seguinte, a gente chamou o Naor e ele veio. Ele era sozinho, mas ele veio porque estava formando mais alguém. E aí continuou. E sempre foi dessa forma. Aí começou outros esportes a virem também. Você vê, até hoje eu e o Pedrinho estamos indo nesse jogo de ex-alunos. Então, né? isso. 40 até anos hoje, depois. 40 anos depois, você e o Pedrinho, acho que são os mais antigos, longevos. Então, isso. e aí, do esporte, eu acho que ficou o entrosamento para depois a gente conseguiu... O esporte une, né? Sim. Não tem como. O esporte Aí depois, usando essas mesmas pessoas, principalmente acho que eu e o Delroy, a gente foi atrás de vocês mais jovens e a gente refundou praticamente a Associação dos Ex-Alunos. Conta um pouquinho disso, René, porque a associação a associação tem uma história de tentativa de existir e aí dá uma baixada de bola, vai, volta, e a associação funciona hoje, assim, eu acho que muito bem, poderia funcionar melhor se mais gente abraçasse a fundação, a associação, mas conta um pouquinho pra gente da história, porque você tem essa história desde o começo. Né? A princípio, eu acho que quem destruiu a primeira fase da associação foi o nosso antigo magnânimo aí. E como foi a primeira fase? A primeira fase foi com o pessoal da quarta turma. Quarta turma? Foi o pessoal da quarta turma. Quarta turma do Celso Fefeu. Borrelli é quinta. Não, foi o Fefeu, o Jacaré. Eles fundaram, né, a associação. Só que ela não conseguiu, não conseguiu resistir. Eu acho que o cara foi muito pesado, ele acabou pressionando demais. Teve um problema também de um filho deles, que teve problema também na faculdade de expulsão e tal. E aí a gente tinha que voltar isso aí. Então, ainda na gestão dele, né,
do Nelson Teixeira, vai. Os que estão mortos a gente pode falar, né? O Nelson Teixeira, a gente juntou primeiramente com vocês mais jovens, a gente procurou, fizemos aquela festa na avenida, lá na Lorena, né? Na balada do Lamano. Do cubano. Isso. Cubano. Aí depois nós fomos procurar o pessoal mais velho. A gente tinha contato com o pessoal até 16ª. Mas o legal é que essa festa no bar, na Avenida Lorena, acho que era, né? Alameda Chamava Lorena. Alameda Na Lorena. Lorena. Né? Já foi um arregaço Foi. muito maior do que a gente esperava. Quando foi a gente data? Quando foi a data? 2018. 7. Olha os 17. caras, Mas Bom, foi, Porque a festa foi Tem antes foto dos aí, tem 50 foto. anos. Foi 2016. Foi Então, 2016. Um pouquinho a antes. gente nem o mais otimista esperava um resultado tão Na, legal. na verdade, pegando aí que o foram gancho 200 pessoas para uma balada lá, só ex-alunos, né? Pegando o gancho do René, o que aconteceu é que a turma do Fefeu, eles eram donos, e o Jacaré era dono de um convênio muito bom na época, a Lynx, e eles patrocinaram os anos dourados que vocês viveram. Que vocês viveram na tanto é que vocês não pediam dinheiro pra gente, pro handball, né? A gente até achava, ficava meio triste, pô, os moleques não estão mais chamando a gente e tal. E aí a gente ficou sabendo que houve uma sacanagem de uma turma X da Atlética que pegou o dinheiro e aí matou a associação. Mas assim, o sentimento que você falou, na verdade a nossa turma, como eu contei pra você, ela era muito ativa e continua ativa. E a gente conseguiu juntar, porque a gente conseguiu convencer vocês a fundar de novo a associação. Você lembra que nós fizemos um rolê na casa do Cubano, o que resultou da balada do Lorena, que vendemos, já foi um sucesso, e aí foram aparecendo algumas soluções que a gente tinha, né? A gente vendeu o ingresso na porta com a maquininha do meu consultório. Entendeu? E aí depois... Com a sua secretária, com a Mara. Pegamos o pessoal mais velho, porque aí começou a história da festa dos 50 anos. Então aí a associação estava formada e a gente foi buscar o pessoal mais velho para poder fazer essa festa dos 50 anos. Sim. Aí a gente bolou junto com o Tuiuiu, era o presidente na época. É importante então já falar estava quem está juntado. envolvido nisso também, até para... Sim. Porque foi uma retomada, vocês vieram buscar as turmas mais novas, o Tuiu, o Chuchu, a galera estava envolvida. Tinha uma galera, junto. tinha o Dorário. Não, tava Era bem legal, né? Era eu, o Renê, a Bel, minha mulher, a Malu, Não, a Luiz veio depois. Mas o pessoal a mais Thaís, Thaís e o... a Thaís, depois tinha o Juvencio, Sérgio Canho, o Zé Roberto, o Grilo. Capaz da gente esquecer. Então, Depois eu vou tinha acabar da sua esquecendo de turma. alguém, talvez não quisesse falar Você, por causa disso. o Chuchu. Mas a Não, gente o- foi o elo de ligação justamente desse pessoal mais Desde velho com o 2018, pessoal mais então. velho, mais novo. Não, a E aí festa gente foi conseguiu 2017. montar aquilo mesmo com o Nelson Teixeira lá. Pô, a gente foi levar para ele, eu quero saber quem que vai dar aula nisso daí. Aí ele olhou a lista, até então estava tudo aprovado. Fizemos uma foto com ele, tá aprovado? Tá aprovado, mas eu quero ver a lista. A lista falou, eu não quero esse. A senhora, desculpa, mas o senhor não está participando com nada. Até o dia anterior, a gente não tudo sabia, tava tudo certo, Aí mas eu ele tinha quase foi impetrado. Não, peraí. Aí eu vou foi estresse contar, aí. eu e o site somos muito responsáveis por isso aí. O negócio foi o seguinte, o site, eu e o Renê armamos uma pro velho, que era tirar foto. E aí o Renê, ele conhecia o Renê e tal, aí ele olhou pra mim e falou assim, e você, Delroy? Falei, eu sou da turma do Caseiro. Falei, eu sei que você é da turma do Caseiro. Você é o 10º da lista, o seu portfólio tá lá na minha mesa. Aí eu fui lá, eu nem sabia que o meu número era 10, olhei, tava lá minhas notas e tal, não sei o que. Falei, pô, vou comemorar, doutor Nelson, tal, um momento maravilhoso e pá. E fotografamos. Aí falou, meu, ele caiu. Nesse dia o Sérgio Canho passou mal e nós ficamos... não, foi o cisto de alguma... Não é legal, ele não tá aí, não sei se pode falar. Mas enfim, aí o Renê tá lembrando, ele tá rindo, porque a gente dá várias dessa. E aí o que aconteceu nesse momento? Falei, meu, ele caiu. Guarda essa foto que ele caiu. E aí nós começamos a pensar como é que a gente... Nós fomos pra imprensa, para divulgar. E aí o que ele pediu? Para colocar o símbolo da fundação na festa.
E aí, como o Tuiuiu bem nos alertou, chegou na semana da festa, exatamente na quarta-feira, a festa era na sexta, ele mandou uma carta pro Tuiuiu que o Tuiuiu não recebeu, dizendo que não podia acontecer a festa porque estava o símbolo que ele tinha pedido. Nesse momento, eu fazia o pré-natal e o site fazia os exames de uma juíza que era de Santos. Ou seja, ela juíza, o marido juiz de Santos, e ela era amiga do desembargador. Aí eu liguei para ela, você vai lembrar o nome, eu não vou falar em público aqui, você sabe quem é, e expliquei para ela. Ela disse assim, Delroy, tira a marca, escreve porque vocês estão tirando, e a festa vai rolar porque eu vou estar na porta Isso e é no pode... Acho que muitos não sabem. Você sabe que você era da comissão. Só que o trabalho para essa festa ele durou 2 anos. Né? 2 anos. A gente se reunia a cada 15 dias no primeiro ano e depois passamos a reunir toda semana. Não, né? comentada em outras faculdades. A gente virou. Algumas associações de ex-alunos de outras faculdades nasceram a partir desse evento. E vieram pedir conselho pra gente de como fazer a festa e tudo mais. A gente tem que fazer aqui um reparo histórico que se essa festa aconteceu foi por conta do otimismo do Renê. Não. Foi. Assim, E foi do trampo da minha patroa, da Bebel. Bebel, ela, junto com o Tuia, os dois. O Tuiu é um... E o Rubinho também, tô esquecendo. O É que Rubinho. faltando um mês pra assim, festa, o pessoal que é olhou, fácil lidar tal, com a nós minha mulher, vendemos, sei lá, 300 ingressos. Fácil. E precisava de, pra festa empatar, precisava de 700 ingressos. Aí tu, putz, aí fizemos nossa, vai dar 20 pau pra cada um de prejuízo. Pra mim, aqui quarentinha. Eu também, né? E aí eu falei, não, gente, mas vai dar certo. Já deu certo. Vocês vão ver o que vai começar a vender de convite aqui. E aí todo mundo... Não, olha que louco, cara. Deu, de nós vendemos repente 1.200. entrou, não, foi 1.396. Não deu 1.400, porque Eu assim, dei uma jogada de marketing para todo mundo. mas o que eu tô contando para vocês, assim, cada um ali trabalhou no sentido de assim, o Tuias e a Bel fizeram toda a programação. Vocês não têm ideia do que é distribuir as mesas. A Bel fez faculdade de gastronomia e assim, o Tuias foi muito bacana com ela, porque o Tuias pegava ela em casa. O Pedro, que você conhece, um dia chegou em casa assim do treino, olhou para minha mulher e falou assim: ô mãe, o que esse cara aqui tá fazendo aqui? Toda vez que eu chego aqui, ele tá aqui sentado com você na mesma mesa, pô. Se liga. Foi tão engraçado isso. Pô, mas e a fogueira de vaidades pra gente colocar as Aí pessoas também. nas mesas. A gente decidiu. São 52 especialidades pela MB. Não, então deixa eu só explicar. A gente tá falando de uma festa que foi um puta de um baile, uma Vai a comemoração. festa dos 50 anos. Então, mas Tá, foi explica. uma reunião científica legal pra cacete, Muito. muito bem programada, coisa que Aí vai ninguém a- tinha feito ainda. aí vai a explicação, Tchutchu. São 2 eventos. A Thaís e alguns professores queriam o quê? Um congreссão e uma festinha. Nós queríamos o quê? Só festão. Um congressinho e uma festona. O que aconteceu? Congressão e festa. Os dois. Por quê? Como a gente ficou... Porra, o congresso Como foi é de foda. costume na máfia, a gente manda cumprir e dane-se, né, meu? Vai ser assim até os Missão velhos. dada, missão Até os cumprida. velhos. Aí o cara vinha assim pro Renê e falava assim: não, mas eu sou professor, doutor, não sei o quê. Esse professor, doutor, da onde? Ah, não sei o quê, eu sou de tal. Você é docente? Deixa eu ver. Porque se você não for docente, você não vai dar aula. Vai queimar Então, nosso congresso. o que a gente fez? A gente construiu Putaiade. blocos. O nome foi o Sérgio Canho que deu, né? Que foi Eram 19 Jornada mesas, para o Futuro. né? Qual que era, Tuti? Você lembra? Lembra, Alfredo? Eu não lembro. Longevidade. Ficemes é um desafio do futuro, uma coisa assim. E aí a gente separou em 19 mesas e aí só podia falar quem tinha no mínimo mestrado e fisemista, mas não que desse na aula na Ficemes. Tanto que causou um problema até em quem não era da faculdade que estava dando aula na faculdade. Não, só pode... Então a regra era clara. Aí, Se precisasse, cobria. entendeu? Então eles caíram fora, os professores que não eram ficemistas. Que a gente- Quase todos os professores ficemistas, eles estavam lá. O evento foi
porra, completo, foi legal. A galera participou mesmo, muita sala cheia, foi muito legal. Tudo lotado. A festa foi demais. E, assim, o reflexo desse primeiro trabalho, a gente está colhendo até hoje, né? Tanto que a gente tem que agradecer aqui, esse evento que está acontecendo hoje é por conta da Associação de Ex-Alunos e a gente tem um apoio muito grande disso aí. E a gente precisa que cada vez as turmas mais novas entrem mais para o que a gente está fazendo e confiem no... A gente tem dificuldade de trazer. Olá, mano. Mas a gente tem dificuldade de trazer. Acho que é um recado que a gente tem que dar. Peraí. Você nem falou, Você cara. pagou a sua mensalidade esse ano? Pagou anuidade. Você Mas nem eu queria falou falar- nada, eu queria falar só de um assunto quietinho. legal também. Eu queria que o meu professor, nosso professor Maurício Saito, falasse todo sobre o trabalho dele, que ele fez lá dentro do Guilherme Aula. Porque eu acho que assim, é uma coisa importantíssima. Esse cara aí, ele, na verdade, assim, ele encarou. Professor hoje. Não, nós sabemos. Mas o Saito, ele foi assim, ele encarou contra tudo e contra todos. Contra o Madame Satã. E ele ia lá e falava, ó, tô aqui, a gente sabia, tá? Os alunos sabiam. Eu estou aqui, entre aspas, de graça, né? Por amor, literalmente. Então, Saito, fala pra gente E só isso aí. aproveitando, né? Eu lembro que eu era aluno da faculdade e aí a galera falava de você e falava que no seu currículo tinha que você tinha sido da Atlética e no seu currículo profissional. Também queria que você emendasse No isso. currículo dele tinha assim, falei com o Papa. Falei. Essa parte, o dia que ele me mostrou... Queria que você falasse né? do seu currículo. Ele mostrou aquele, assim, tinha um procedimento, o procedimento dele que ele falava assim, redução, né? E aí ele Diz foi aí fazer que ele essa é redução. diz também que ele é resgatista? E mostrou pro Papa isso e ficou todo mundo horrorizado lá dentro do Vaticano, as pessoas caindo, se jogando. E aí ele explicando, ó, gente, é assim, a vida é assim. Por favor, Maurício, professor Maurício, obrigado por estar aqui. Bom, Você é um amigo, a minha... sem nem o que falar. Eu sou geó por causa do Delroy, né? Então começou Conta desde isso, aí. conta. Por Então, favor, conte isso. Eu na minha... que eu vivia fora do mundo. Eu vivia no mundo da lua. Da Xuxa. E o Delroy falava assim, não, você tem que... Vamos participar de um... Tudo começou assim, vamos fazer um curso pra gente ficar aí final de ano para fazer parto da obstetrícia. Eu falei, quê? Nas minhas férias, monitoria, você tá louco, eu não vou fazer esse treco. Que ano? Quarto ano. Quarto ano. Quarto ano. E eu falei, não vou. Ele falou, não, vamos. Ele sempre muito insistente. Ele falou, não, vamos lá. Eu falei, ó, tinha que fazer um curso, que eu não fui nem um dia. E tinha que fazer uma prova, que eu não sabia o que era Doom. Eu lembro, não, você vai. Doom. Aí, Data ele da chegou, última menstruação. Eu pra não, quem veja não- bem, eu não fui entendeu o que fazer ele uma tá falando. prova Confiante, hein, Marquinhos? falando confiante. sobre o tal do Dom. Aí Tive bons professores. ele fez a prova para mim, passei e eu falei, vou ver o parto e vou embora. Só que fiz o parto e gostei. Eu fiz o estágio completo. Então, na realidade, começou assim. E no meu currículo, quando a gente foi prestar a prova, nós passamos, acho que em 5º lugar. E aí eu falei, 4º, 5º, eu falei, meu, o que eu tenho de currículo? Eu era apresentador de show média por Isso é uma tanto coisa que você ano. Jogador do time de basquete masculino. Jogador não, que era técnico do time de Treinador basquete feminino. feminino por tantos anos. Isso era o Orgulho. o currículo principal. E tanto é que o Mexerica, que é o Humberto, Carlos Humberto, Acabamos de falar. Marido da Fernanda. Acabamos de falar. Fernanda. Ex-aluno da Ex-aluno. FSEMES. Ah, Jogador e- do time de basquete. Aí ele pegou Não, o currículo. Mexerica? Isso, Foi lá. Mexerica. Mais ou menos. Mostrou pro Rivete e o Rivete, mas o que esse cara escreveu no currículo dele? O cara foi apresentador do show média. O que isso tem a ver? Técnico de basquete? Aí o Mexerica falou assim, não, esse cara é muito bom, ele tem que pôr aí. Você não sabe o potencial dele. E na realidade Potencial bom. não mudou a nossa classificação porque o Mexerica não deixou. Então começou tudo isso. E aí eu fui parar, fiz a residência e fui parar lá no HC para fazer medicina fetal. E assim, eu tive muita sorte, porque a medicina fetal muita começou sorte, cara. Dizia o... lá em Sorte é pra quem tem a março e eu caí lá em maio. Eu peguei o começo da medicina fetal. E eu tive apoio do professor Guilherme. Eu sei que... Guilherme Porto. Guilherme Porto. Depois de maio, no dia 31 de maio, o professor falou assim, monta o serviço.
Eu tinha um mês E de medicina fetal. Tinha Tinha um show médio serviço, até então, né? tinha um serviço no HC e um serviço na Paulista. Não tinha mais serviço em lugar nenhum. Eu falei, professor, eu tenho um mês aqui. E por minha sorte, o professor estava lá no HC também. Ele falou, eu vejo vocês trabalhando. Ninguém sabe nada aqui. Ele está aprendendo, você está aprendendo junto, ele pode ir lá montar em Santos. E na realidade começou isso. Começou lá em Santos. E Isso outra foi sorte, em 91. Quer dizer, nós passamos E aí? em quando? Como é que a gente fazia o Doppler das pacientes? Sabe como? 2002. Não, presta atenção nisso. Formou em 2002. Você sabe como é que a gente fazia o Doppler das pacientes? Punha no Passat verde do Delroy e ele levava a mulher na Santa Casa para aprender. E aí ele chegava lá e falava para a Sueli, não, tá errado. É assim que Professor ensina o Saito, Doppler. você pode me dizer quantos médicos você formou desde esse momento até hoje, mais ou menos? Eu devo ter uns mais de 200 médicos especialistas. Mais. Tenho Tá. no Brasil inteiro. Encerro a minha- Só com Você com a começou o minha... serviço Encerra o meu tendo argumento. Um mês de Um mês, e aí eu tive muito mais sorte ainda, porque é o seguinte, Sorte. o professor do Marcelo Zugaib não deixava a gente fazer as coisas no HC. Por quê? Porque ele não gostava, ele tinha muito problema de um ego muito grande, e a medicina fetal é uma coisa que começou a aparecer, a gente começou a sair na Folha de São Paulo, começou a dar entrevista, então ninguém sabia o que era medicina fetal, e pela primeira vez estava se tratando dos bebês intraútero. Então o negócio começou a crescer. Ao contrário do professor Guilherme, o professor Guilherme falava, não pode fazer aqui. E aí o que aconteceu? O fetoscópio, que é um aparelho que era o único da América, só fazia fetoscopia na Europa, foi para o Isfer trouxe, que foi meu professor no HC, esse aparelho francês para o Brasil. O Isfer conseguiu usar o aparelho no HC uma vez, e o professor Marcelo, eu não quero mais esse aparelho aqui. Aí eu virei para o Isfer, dá esse aparelho que eu vou levar lá para o Guilherme Álvaro. Aí ele falou, tá, pode levar. Então, as principais coisas de cirurgia fetal começou no Hospital Guilherme Álvaro. Caralho, que judiação. E a- meu. Onde a gente está hoje, cara? E a Olha o gente, Guilherme Álvaro. e a Puta gente que desenvolveu praticamente tudo no Guilherme Álvaro. Então, para vocês terem uma ideia, recentemente nós somos a primeira equipe do mundo a fazer tratamento puro de gastrosquise fetal. E aí intraútero. A Nani, Sim. professor de vocês, falou assim, vamos fazer? Eu falei, vamos. E a gente teve o apoio do professor Tadashi. A gente fez na Casa de Saúde, é o primeiro tratamento de gastrosquise intraútero do mundo feito lá. medicina fetal. Exatamente. Fechado. Né, só com trocáter, fechado, que teve o apoio do Tadashi. Então, toda a equipe que nós levamos para fazer esse primeiro caso, todo professor de Santos, toda a equipe de Santos. Então, é isso que eu queria dizer. Agora eu vou passar a palavra para o Alfredo, porque o professor Alfredo também está lá na FCEMES. Você pode, por favor, fazer assim, dar um relatório aqui para nós? A minha experiência é de 2 ou 3 Por anos, favor. né? Logo que a Madame Sato, perdão, a doutora Mônica Mazurana encerrou o internato do Guilherme Meu Álvaro, Deus, vamos respirar fundo aqui. eu falei, olha, falei com a Nani, que era a nossa técnica do futebol de salão. Falei, ô Nani, traz para cá, para beneficência. Tem uma enfermaria ali, se a fundação reformar aquela enfermaria, fica. E eles têm passado com a gente. E eu acho que é muito bom isso, assim. Eu penso, né? Infelizmente, eu penso um pouco diferente da maioria. Eu acho que a gente já queimou. A gente tem que arranjar um troço nosso. Já passou a fase. Já era para ter melhorado. Já era para ter melhorado antes. Eu acho que tem o Hospital dos Estivadores ali que pode ser muito bem gerido pela fundação. Enfim, mas isso não vem ao caso, não é o objetivo daqui. E o que eu sinto na nossa faculdade é que é isso. A gente perdeu o hospital escola quando a gente deixou de ter gente da nossa equipe lá, do nosso time lá. Então, abre concurso, aí vem o cara lá de longe, vem no céu de lá do inferno de Pelotas, de Gramado, não? E vai vindo. Já entendemos. Aí acabou, entendeu? Isso aqui que ele falou é perfeito. Toda uma equipe formada na faculdade. E a nossa faculdade só vai crescer muito mais o dia que a gente tiver todos os postos ocupados por eles semistas.
dando aula de ortopedia, dando aula de obstetrícia. É isso que é a minha visão. Independente do grau de nego saber. E eu tenho um prazer muito grande de estar com esses meninos. Porque a sensação que eu tenho muito, de verdade, é que é tudo um frango de granja, sabe? Você imagina um frango de granja? Solta ele no quintal, E é o que acontece hoje em dia. Essa geração é muito assim. Aquilo que a gente via no quintonista, de cara que já era médico, que parecia um velho, não sei o quê, eu não vejo isso neles. Eles são... Até porque não tiveram as mesmas oportunidades. Veja, a gente dava plantão dando ponto nos caras no 3º ano de idade. Eles faziam parto no 3º ano. Isso não acontece mais hoje em dia. E eu tenho um prazer muito grande de estar isso com eles. Mas, Alfredo, em São Vicente, parece que a Fundação Luzia... Está construindo uma maternidade. Está construindo uma... Mas materna infantil. Uma materna infantil. O grande problema que eu vejo é que ela constrói e não quer gerir. Sei. Não tem base. Acho que vai Ela deveria, assim, sem a gente sair muito do negócio, ela deveria gerir. Então, ela é uma ONG. Ou então, a Associação de Ex-Alunos vira uma ONG. Por exemplo. OS. Uma OS. Vira uma OS e, eu estou aqui, chega na fundação, eu quero e eu vou gerir. Eu acho que tem uma... Claro que isso é um passo gigante até chegar lá. Mas, assim, é a minha visão. E o que eu tenho disso é que, assim, a gente precisa disso. Eles precisam colocar a mão. Eles precisam saber como é que faz a old school. Entendeu? Agora, eu estava indo para cá, estava conversando com a professora Sandra, que os meninos eles não querem ver vídeo laparoscopia, eles querem ver cirurgia. Eles adoram enfiar a mão no sangue. Como a gente adorava. Eu acho que... E é um prazer... O mundo muda o mundo muda, mas a gente tem que ensinar eles a ser médico, entendeu? Sim, mas o mundo muda tão rápido, assim, de 4 anos para cá. Sim. Por exemplo, eu faço uma pediatria com a informação que chega, assim, muito diferente do que acontece. Claro. Nós vamos ter que se adaptar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o dia que você estiver dando aula na faculdade, no banco, não como a Vera, a nossa Vera, que está lá no... Coitada da Madame... Da doutora lá, a Vera é da nossa turma, que dá aula de pediatria. E assim... Mas o dia que a gente tiver todos os postos da FICEMES, a nossa faculdade cresce. E ela fica imbatível. Porque eu não vejo nenhuma outra faculdade por aí. Não vejo. Não, a verdade o que a gente tem. A verdade é que pessoas de fora são a exceção. Eu também estou num serviço que eu sou de fora, mas eu sou a exceção. A maioria das pessoas que estão lá são oriundas, né? Tem um tempo ali, lá dentro. Ninguém chega do nada e assume... Do jeito que a gente meio que... É que o Guilherme Álvaro ele foi permitindo parece fazer que é uma terra eu de acho ninguém, que o Guilherme entendeu? Álvaro vai ser um bom tema para a gente terminar. Um outro dia. Sim, Mas o que eu quero dizer, legal, é que assim, muito da história que vocês conhecem do Guilherme Álvaro e tudo, muita coisa... Nós 4 aqui decidimos numa mesa igual a essa aqui, onde o candidato senta lá e a gente arrebenta. Ele vai trocar de mulher, arrebenta. Decidiu ser professor da faculdade. Delroy, mas eu não sei, pá. Foda-se. Você é bom, os moleques querem isso. Então vocês viram aqui um contraste entre uma situação na casa de saúde, que é um hospital ruim, vamos dizer, por 2 caras brilhantíssimos, ele e o Alex Silva, que fizeram a primeira cirurgia fechada do mundo, e ele que está com a molecada no front o dia inteiro, adorado, ano sobre ano, ele ganha, os meninos não veem a hora de sentar lá com ele, operar o old school, escutar as histórias. Então, assim, o que falta pra gente? Não é só, Alfredo, desculpa, é uma coisa que a gente vê na sociedade atual, onde o egoísmo suplanta o coletivo. Isso é uma coisa que eu brigo com todo mundo. Então, nós estamos aqui, vocês estão aqui, nos tratando como, vou até me emocionar, como ícones de vocês, heróis. E eu fico passando desculpa, me emocionei, mas assim, essa deferência, cara, é porque a gente faz. Nós fizemos uma festa. Não foi o Delroy, não foi o René, o Alfredo, o Saito, o Lamano. Não, fomos nós, a faculdade. E vocês fizeram a Rádio Pirata, que os outros
morrem de inveja. Quando eu mostro isso aqui, os caras falam, mas o que tem lá? Você deve ter uma água lá, cara, que a gente bebe, sei lá. A gente briga, viu, meu? Nós 4 brigamos, pau, política, De Rossi tá chato, para, tá muito pentelho, para. E o que eu quero dizer, que fique de exemplo para os jovens, né? Escaparam de ser meus alunos, que eu acabei de trocar a Escola Paulista pelo ABC, eu vejo esse sentimento lá, que é o lugar que eu prometi, eles são testemunha, que eu jamais ia trabalhar, e acho top. Por quê? Não é só por causa disso, não. A mentalidade deles é uma mentalidade vencedora. Eu vejo os meninos assim, eles chegam lá nas competições, eles chegam esgoelados, eles chegam no ápice, porque são poucos atletas. Pô, lá no ABC todo mundo joga. Será que a água não é a mesma, meu? O que está faltando? Sabe o que está faltando? A gente talvez olhar para eles e mostrar para eles que o coletivo, a história, eles vão ser nós um dia. O Lourenço é filho do Cação, que é meu veterano, pô. Adoro o Cação, ele sabe disso. Toca muito bem, canta. Não, ele canta que nem o site, você viu como é afinado? Falaram pro Cação que ele canta, falaram pro Popeye que joga xadrez e pro Del Roy que jogava handebol. E você era goleiro do salão. E que eu fui goleiro de salão. Mas eu acho que a mas nossa presença de ex-aluno, que é o que vocês fizeram com a gente faz Claro! A presença do ex-aluno junto é assim, é transformadora, porque assim, você se espelha, ex-aluno quer o melhor. Então, assim. E vocês sabem que eu acompanho lá no nosso grupo do Abutres, e toda hora que a galera passa, eu pilho mesmo. Eu pego pesado, porque assim, a galera só fala mal, e na hora de bancar, de pagar anuidade, para que isso aconteça, pô, vocês aí que estão aí sentadinhos, vocês vão estar aqui um dia, porque vocês lutaram pela faculdade. Lourenço fez o gol da final, como nós somos campeão, nós quase morremos assistindo, quando ele domina a bola lá e faz o gol. O grito que sai da garganta é aquele mesmo que moleque, isso aí você não vai esquecer. Eu não vou esquecer. Você entendeu? E o que eu preciso que todo mundo abrace, não a gente consiga impactar, deixar o pessoal. Esse é o Dr. Pardal. Esse é o melhor. Entendeu? Vocês viveram um contraste do negócio do primeiro do mundo com alguém que está lá toda semana com o maior tesão do mundo, porque eu conheço o italiano. E lá de gorrinho, e contando história, e pá. E eu, Renê, você, todos nós poderíamos estar se tivesse condição para isso. Sim. E essa condição nos foi tirada, não foi por conta da Madame Satã. Isso aí foi... Ninguém sabe quem é. Foi um processo, cara. Mas o Alfredo tá certo. Essa história já deu, entendeu? Eu, o Renê, o Canho, fomos traídos pelo secretário de saúde. O Renê pode contar essa história melhor, entendeu? Eu tava na Bahia, de férias com a minha mulher, ligando pra mulher deputada aqui. Renê, você vai lá, cara, o nosso amigo. Não, eu não vou sozinho, eu não vou. Renê, eu não posso ir com você, eu tô aqui, a minha mulher animada. Larga essa conversa, nós estamos de férias. Então assim, eu vou acabar aqui pedindo para todos que lembrem disso que eu tô falando. Vamos pensar mais no pirata aí. Deixa eu falar um pouquinho. Só queria... deixa eu só... Só um segundo, René. Assim, eu acho que o futuro na nossa faculdade não depende do lugar. O lugar é o de menos. Eu fui demitido 4... Você sabe disso? Eu também. Fui demitido 4 vezes da faculdade. Pela faculdade? 4 vezes. Primeiro, eu pedi demissão porque o professor Guilherme saiu. O Júlio foi me chamar. Aí eu fiz um segundo discurso numa das aberturas. Aí fiz o discurso, meti pau na fundação. Aí me tiraram da fundação. Aí os caras falaram assim: você não pode falar mal da fundação. O que você falou? Falei que eu sou músico e a Fundação Titanic. Todo mundo sabe desse famoso discurso meu. Só que eles tinham acabado de comprar um aparelho de ultrassom. Eles falaram: quem que vai usar o aparelho de ultrassom que a gente comprou? É só ele sabe mexer. Então não contrata. Então eu recebi 4 telegramas de demissão da fundação. Tá? Aí montaram um setor de medicina fetal junto com o pessoal de cirurgia plástica.
Então, ia virar um centro de referência, como existem centros de referência no Brasil, né, de cirurgia plástica, começar o tratamento desde o nascimento para ter a reparação completa. Então, chamaram de volta. Então, nessas demissões, né, eu estava sempre lá, o Marquinhos sabe. Eu só parei de ir lá quando falaram assim, o Saito não entra mais no hospital. Proibido. Foi isso? Persona não grata. Porque eu passei mais de 10 anos indo de voluntário. Foi chato mesmo. A gente alugava o laser, todo mundo sabe, pagava o laser, fiz tudo pelo hospital. E estaria lá até hoje. Então, eu acho que o hospital é o de menos. A gente aqui, quem gosta da faculdade, quem criou esse vínculo com a faculdade, com os amigos que tem, é a gente que tem que tocar a faculdade. Não importa, tem um pedaço, pode ir lá na minha clínica, tem gente da faculdade na minha clínica, a filha do Barril, nosso companheiro está na minha clínica. Eu abro o consultório também. Ela faz o que ela quiser lá dentro. Ela opera, entra nos procedimentos comigo. Então, a gente tem que fazer a faculdade. A gente não pode depender da fundação. Nunca foi assim. Eu nunca dependi de nada deles lá. Eu acho que o Alfredo Faz está na linha de frente, né? Então ele tem essa oportunidade. Mas eu acho que isso, a faculdade, eu sempre falei, não é aquele prédio redondo. São 6 turmas para frente, 6 turmas atrás, que foi o grupo de convívio que você tem durante os anos da faculdade. Essa é a sua faculdade. E a faculdade é nós, né? Nós, você fala 6, né? Não, a faculdade é nós. A faculdade é isso aqui, ó. Para a fundação ou para qualquer um, nem existe pirata. Só existe porque nós estamos aqui. Não, agora o Mauro Linato deixou, o Mauro Linato tem uma boa situação. É importante, certo? Assim, a gente tem que trabalhar junto com a fundação porque ela é mantenedora. Temos que tentar, né? Só que assim, temos que tentar. Vamos tentar. Eu vou deixar o René terminar, porque ele vai terminar com essa conversa, porque ele tem isso na garganta para falar, mas não dá para alijar. Esse cara se conhece pouco. O René tá aqui já e ele vai lá. O René vai falar. Eu já sei o que o René encheu o peito, o Del Roy já sabe o que ele quer falar. A gente conhece um pelo outro, até o som do peito. Primeira coisa, eu precisava só recapitular a festa, que esquecemos de 2 nomes importantes, que se a gente não falar vai ser complicado. Um é o Fernando, o nosso cachorrão que é o atual presidente, e o Grilo. Nós falamos do Grilo. Eu não lembro de falar do Grilo. O Grilo, se a gente não falar do Grilo, nós estamos ferrados. E eu já vou soltar a terceira também, a Pão. Cara, a Pãozinha. Essa porra toda, essa agora, é que vocês não falaram teve aqui, a Pão que teve aqui. Eu tenho tido, vai longe. eu tenho tido nos últimos 3 anos aí um contato direto com o Mauro Linato, com a fundação, e eu acho que a perda do HGA foi uma lição. Não que tenha sido boa, mas ela foi boa, acho que para a nossa faculdade. Porque hoje os meninos têm um internato razoável para bom em outros hospitais. A Santa Casa está longe de ser a perfeição. A beneficência está muito bom lá, está muito bem, os meninos falam muito bem, estão sendo muito bem acolhidos. Esse hospital é um hospital em São Vicente que vai ser uma grande coisa. A administração está sendo vista para ser gente nossa, tá? Isso aí é em off. E agora em off. Né? Já não é, né? Entendeu? Então, eu acho que a fundação, a gente tem que trabalhar com a fundação. Eu concordo com o Del Roy. É a mantenedora, é quem faz tudo lá, é quem vai subir prédio, é quem vai fazer as coisas. E a gente tem que tentar ajudar. Então, o presidente da fundação é um ex-aluno e ele tem isso. Ele é FCMista, ele fala sempre que é FCMista. Ele não gosta de crítica como todo mundo, mas ele está do nosso lado. Eu acho que é diferente da época do NT, né? Era completamente diferente. O que você acha do futuro? Seu filho então, eu tô com meu filho lá. Queria aproveitar porque esse era um tópico que a gente tinha para falar. René tem esposa na faculdade, tem filho na faculdade, tem irmão que foi aluno. Del Roy teve. Então, assim. Você tem um filho. Queria que vocês falassem um pouquinho. Eu tenho também, eu tenho esposa, filho, mãe da minha neta. Então. E eu, né?
A gente tem 2 assuntos ainda. Queria. Ele conseguiu. E assim, nós fomos padrinho 2 vezes. Padrinho. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa relação de ter uma família Ficemes, né? Veja, eu tenho uma neta que tem 4 vezes o DNA ficemista. Tá lascada, né? Tá não, lascada. eu tenho muito orgulho de onde vim, tenho muito orgulho do que nós fizemos, de onde consegui chegar. Mas assim, nas grandes passagens da minha vida, a gente esteve junto na máfia ali, sentadinho. Eu já sou casado. Filha da puta, né? Tudo. Esses 4 aí, ó. Não, pera aí, não, beleza. Este idiota teve que levar flor pra namorada dele disfarçado, como se ela não fosse me reconhecer. Esse imbecil fala assim: não, você coloca o boné e um óculos escuro, ela não vai te reconhecer. Namorou no meu carro. Abriu a porra da porta, ela: oi, Alfredo, tudo bem? O que eu quero O que a gente dizer não faz por uma amizade. é que a gente traz isso lá do fundo, né? O coletivo sempre esteve na frente. Eu acho que a grande vantagem nossa é nos entendermos como uma irmandade, entendeu? Geracionalmente totalmente diferente, mas nunca perder isso de frente. O futuro vai ser bom, acho bom. E geralmente a gente... Eu adoro essa pergunta, porque essa pergunta nos move, que é assim, o que vocês mais levaram, tá claro, muita coisa tá clara aqui, o que vocês mais levaram da faculdade para a vida de vocês, e aí cada um... Para nós é isso aqui, ó. De cada um. Eu quero ouvir Não precisa ouvir, não. É nós aqui, ó. Eu só tenho assim, O meu filho se formou ontem no ginásio. E tem um amigo dele que joga vôlei. Esse amigo convenceu meu filho a jogar vôlei, eu não sabia disso. Subi ontem, eu fiquei meio... Uma companhia. Uma companhia. E eu vejo como esse moleque, que esse menino gosta do meu filho. E assim, eu não falei nada a formatura inteira. Depois de terminar a formatura, eu fui nele. Olha, Theo, falei assim, não desista do seu amigo. Sabe por quê? O seu amigo é meio parecido comigo, com seu pai. Você é meio avoado, esquece de ligar para os amigos, você não deixa. Não desista nunca da amizade deles. Uhum. Foi o que esses caras sempre fizeram para ele. Nunca desistiram. A gente nunca desistiu um do outro. Isso que é o principal. Isso falei pro meu filho ontem na formatura dele. É difícil porque eu tenho um filho formado no ABC, né? E durante 6 anos eu fui muito ABC, torci muito por ele, fui campeão com ele e tudo mais. Aí você levou o The Roy, levou o The Roy, é isso? Agora eu tenho um que é depois de 40 anos que eu fui presidente, ele é o atual presidente da Atlética. E tá aqui hoje, né? Tá aqui hoje. Tá aqui eu hoje. falo para ele que o que a gente tem aqui é diferente. Entenda como você quiser. E eu acho que vocês sabem e ele está aprendendo. Acho que é isso que é o recado que eu preciso mandar para ele e para quem está chegando. Ficemismo, depois dos 50 anos, então, voltou a ficar em alta e nós estamos. Esse ficemismo voltou. Segura nós. E segura nós. Alguém quer falar mais? Não, deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho que aqui eu sou mais antigo, logicamente, né? Nosso decano. Quase. Decano. Mas então, Só para falar, Gatão, que já. só para Não, fazer um primeiro. adendo. O Feijão foi um cara que participou desse lado na primeira Rádio Pirata e que assim não tinha como o cara não vir para cá. Não tinha. o cara peidou na mesa. Peidou na mesa. Não tinha como. Então é um agradecimento estar com você aqui, Feijão. Não, você sabe, disso. Você sabe disso. eu tenho 2 filhos, né? Um menino e uma menina, e eles não quiseram fazer medicina. Eu tentei fazer de tudo para que o meu filho fizesse medicina em Santos, mas não quis, né? E eu escutei já colega um pouco mais novo que eu, né? Falar, eu não sei o que o Del Roy, o que o René, né? Não. O que eles têm esse umbigo ligado na faculdade?
o fissemismo é diferente. Não tem outra escola que exista isso. No Vale do Paraíba, a gente tem lá a associação não é a associação dos ex-alunos da FICEMES do Vale do Paraíba, né? Vale. Você entende? A gente se reúne uma vez por ano, pelo menos, né? Mas a gente tem o grupinho, que hoje com o WhatsApp, né? E um ajuda o outro. Isso eu acho que é importante. Sabe? Então, ser fissemista é diferente, cara. É diferente. Sabe? Ontem eu estive... Até foi por acaso. Ontem eu vi lá o atual secretário de Saúde do Estado, né? Falei, porra, o que vocês fizeram com a HGA, porra? Põe a Madame Satã pra fora, pô. O que tá faltando colocar... Aquilo tudo foi construído, assim, aqueles ambulatórios foram construídos pelo esforço do aluno da FICEM e professores e esses professores que modelaram o nosso caráter, né? Sabe, muitos deles, né? Eram ídolos da gente, poxa. Então, Feijão, vou complicado. aproveitar o que você está falando. A gente está no fim aqui, além de agradecer vocês pessoalmente, nominalmente, Marcos, Lamano, Chúcio e Feijão. E a Associação de Ex-Alunos. E a Associação de Ex-Alunos, que é dirigida hoje pelo Fernando Cachorrão. O termo que o René criou aí eu não sabia, né? O fissemismo. Ele tem uma base que é o ajudar. Isso transcende gerações. Você pode passar pela faculdade, não ter feito nada, não tem problema, mas se você for lá jogar, treinar, você se preocupar, fazê-la melhor, certamente você vai ter o carinho. Prova disso foi que na festa a gente conseguiu estágio para eles nos Estados Unidos, que o Cury, o Guizão e o Fred tocam, só tem na faculdade, entendeu? Meu filho fez parte disso, e assim, eu vejo que da geração dele, que foi sexto ano, do sexto ano atual, do Lorenzo, eles se envolvem pouco. Mas não é que eles se envolvem pouco com a FICEMES, eles se envolvem pouco com as coisas. E a gente tem que resgatar essa situação. Entendeu? Eu disse assim, um dia eu quero ser o René, quero ser Gorro, quero ser Alfredo, quero ser ele, quero ser o Marcos, Lamano. O Lamano é pediatra de metade das crianças, como você... Todas essas porra que estão aí, você que viu na barriga, pô. Mas eu queria pegar a sua fala do Feijão aqui a gente entrevista, mas é assim, esses dois foram minha rap, né? Mais o João tá em Rondônia. E a vida vai tocando, vai. Mas assim, se o Tchutchu me ligar segunda, Olimpíada, 2 da manhã, falar, preciso de ti, você larga tudo e vai ver o que E como é que foi a Olimpíada de 16? Como é que eu fui tratado? Então, Conta aí. Mas eu vou falar até, porque você estava falando de ajuda, e aí eu vou deixar aqui uma mensagem. Uma vez eu precisei, eu não, né? Porque eu não preciso de gineco, mas uma vez eu precisei do Delroy, e eu falei, Delroy, preciso de você. Liguei para ele de manhã, 6 horas da manhã, mandei mensagem, falei, Delroy, preciso de você para uma familiar minha. O Delroy falou, vem pra cá. Ele estava no Cepaco, e aí a gente foi, e aí tava o Bininho no centro cirúrgico. Delroy, sobe pra operar, sobe. Ele falou, cala a boca, eu tô com o Lamano aqui, e um familiar dele, e eu vou ajudar o Lamano. Deixou o Bininho, da 33, lá no... 39. Deixou o Bininho da 39 lá no centro cirúrgico, me ajudou. Então, assim, essa coisa de você... assim, quem eu vou procurar ajuda? Quem eu tenho confiança. E o Delroy me atendeu ali, assim, na maior... E como é que eu fui tratado na Olimpíada do Rio, pelo vocês dois? De 2000. Fala aí. Olimpíada do Rio. Que nem deixar apertar o botão do elevador os caras deixavam, nem deixar pagar a conta, tava lá tomando uma cachaça, varreu tudo. Né? Fomos ver um jogo de handball. Fomos ver um jogo Pegamos na praia da Barra. Eu só vou dar o meu testemunho do Gorro, que a origem você já sabe que a peru que teceu veio aqui no último, né? Falou. Quando eu recebi esse gorro em 85, esse gorro tá fazendo 40 anos agora,
de confecção, eu recebi porque eu não ia ganhar a camisa 10 do handball. E o Pedro que ficou com a camisa, e aí eu recebi esse gorro. Quando eu me formei, eu achei que esse gorro era maior do que eu. Eu acho que esse gorro representava o FICEMismo também. Então, eu achei por bem deixar o gorro na faculdade. Hoje, esse gorro fica com o maior atleta, com uma personalidade. Eu deixei com o palhaço, eu deixei com o Quinzinho. O Quinzinho era um cara que nunca ia ser atleta. Que turma que é? O Quinzinho é da 26. Ele nunca ia ser atleta. Bogomil. E aí, eu sabia que esse gorro aqui... Matosinho, mas aí... Marola, eu, Cubano, acho. O Lango. Então, esse gorro, na verdade, era para ser um simbolismo da faculdade, do FICEMismo, e se manter na faculdade. Ninguém tem um gorro de 40 anos. Ninguém tem. Ninguém tem nenhuma pessoa tem. Quanto mais uma faculdade de medicina. Então, isso aqui é um símbolo que, graças a Deus, eu pude contribuir. Então, é isso. É um símbolo e que já dura 40 anos. Eu vou finalizar esse negócio fazendo um resumo do seguinte. É muito orgulho e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Eu tenho 2 amigos aqui que moraram comigo para a vida, né? Então, assim, qualquer coisa que eu preciso, eles me tratam, eles me cuidam, eles cuidam dos meus filhos e assim vai. Eu tenho aqui um amigo da minha cidade que a gente resgatou, fui eu que resgatei. Vocês não sabem, mas foi eu que resgatei o Feijão, porque o Feijão tava perdido lá em São José dos Campos. E meu pai falou eu vou contar essa história. O Feijão tava perdido lá e eu resgatei, porque meu pai falou, tem um cara aqui que eu acho que é da sua faculdade. Quem é? Otton Becker. Eu falei, não, era o Feijão, cara. Não, me passa o celular dele, pelo amor de Deus. Aí meu pai passou, eu liguei pra ele, falei, vamos conversar. Não, lógico, Marcos, não sei o quê. Bom, enfim, tá aqui. Muito obrigado. Que ele assim, a família dele é igual a minha família lá em São José, desde sempre. Aquelas famílias que se entrecruzaram, eram amigos, né? Desde o meu tataravô, o tataravô dele, enfim. Nós estamos juntos aqui. Mas é muito orgulho mesmo, de verdade, ter vocês 4 aqui. Porque o Delroy, cara, por exemplo, o Delroy, eu falo com ele toda hora, ele é um cara que me ajuda pra caramba, me dá vários toques, me ajuda, puta cara legal. Você precisa dar uns toques. Não, né? filho, preciso. Não, O professor, o Maurício Saito foi meu professor na faculdade, foi muito legal, sempre foi, é um ídolo. Os 4 são, né? Pomela, a gente já tem um tempo que a gente conversa, a gente faz ali um outro lance, mas a gente conversa há muito tempo. E o Renê foi presidente da Atlética, como eu. Então, assim, os 4 são... Colega de especialidade. Realmente e é colega de especialidade, além disso. Mas era antes disso, né? Já era porque era ex-presidente da Atlética, a gente conversava e no fim a gente faz a mesma coisa. E é um orgulho muito grande ter vocês 4 aqui. Puta, que alegria. Incrível. Esse episódio era, assim... Muito esperado, muito aguardado. Na verdade, era para ser, e eu vou contar aqui uma história que vocês não deixaram. Porque era para ser o primeiro. Eu não deixei. Era para ser o primeiro. O The Roy falou, calma, Marcos, nós estamos muito em evidência. Chama outros primeiro. Tá bom. Porque eles eram a minha pessoal primeira escolha. Eu falei para eles, eu preciso de vocês aqui. Não, calma, faz com os outros antes. E aí foi delegando. E, gente, muito obrigado, sério. É emocionante. É emocionante demais ter vocês aqui. Vocês são ídolos, sempre foram. A gente entrou na faculdade, vocês eram ídolos. Uma memória fantástica. Não, memória. Um jeito de fluir. Sabe o que eles falavam? Vou contar uma coisa pra vocês. Eles falavam assim, ó. Gente, faz a coisa certa aqui. Os caras falavam, Calouro, faz a merda certa aqui. Senão esses caras vão voltar. Eles vão vir aqui, vão chutar sua boca. Entendeu? E eu falo, puta que pariu, fodeu. Né? E aí teve um jogo de handball numa intercalo, que era um jogo de veteranos formados. Nós contra os índios. Vocês foram lá jogar. E eu fui o patrimônio desse jogo. Porra, acabou o jogo, cara. Falei, fudeu, um puta estresse. E vocês discutindo, vamos treinar, vamos não sei o quê, nós temos que ganhar desses filhos. Não sei o quê. Né? Mas assim, enfim. Porra, nunca vou esquecer aquilo. Muito obrigado por vocês todos estarem aqui. Porra, puta
Não, sério. Foi bom. Foi muito Eu sou o maior ganhador de hoje aqui. bom. Todos somos. Pessoal! Caramba, caramba, que estumberê, estumberá, macambe, me câmera, rico, reco, rico, ha, hip, ha, 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 Vecina, Santos, ha! Tivemos a participação dos alunos. Inhaca, inhaco, enfia até o saco, é a rap, é a rap, é a rap dos velhacos. Você entendeu por que